Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box. Está no ar mais um episódio do Bola Parada, o podcast relativo ao futebol nacional e internacional. Na vossa companhia, as mesmas três vozes do costume. Eu, Miguel Peixe, juntamente com Afonso Pereira e com João Silva. Colegas, bem-vindos. O Bola Parada que está de regresso para falar dos temas mais mediáticos do nosso futebol, numa semana onde tivemos o concluir da Liga Portuguesa de futebol. O Sporting foi campeão, o Benfica acabou por ficar em segundo lugar, o Futebol Clube do Porto em terceiro e o Sporting Clube de Braga em quarto. Na Liga Conferência foi o Santa Clara quem passou à frente do Vitória na última jornada praticamente. Nós fizemos esse balanço a semana passada e os açorianos carimbaram a passagem às competições europeias. Lá em baixo a AVS ficou pelo play-off, Farense e Boa Vista desceram diretamente à segunda divisão portuguesa. Colegas, vamos começar aqui pelo topo da nossa classificação. O Sporting acabou por se sagrar campeão em casa frente aos seus adeptos contra o Vitória de Luís Freire. O que é que vocês acharam? Mais num balanço geral da Liga, se acham que o Sporting foi o justo vencedor, se não foi, se acham que o Benfica a certo momento podia ter passado a perna e ter sido o campeão português, ou as contas ficaram como se esperaria no início da temporada? Posso começar eu? Isto é assim, pensando naquilo que era o início da temporada e no Sporting de Ruben Amorim, é o esperado, não é? Nós sempre esperamos que o bicampeonato do Sporting sempre foi uma equipa bastante competente, com bastante qualidade e treinada por um excelente treinador, o treinador na altura do momento, o português do momento. No entanto, as coisas mudaram assim um bocadinho com a saída de Ruben Amorim para o United, as lesões, as vastas lesões depois da curta era de João Pereira, a entrada de Rui Borges que faz com que o Sporting mude um bocadinho aquilo que é a sua filosofia de jogo e o seu sistema tático, mas acaba sempre por ser um bocado justo. É a melhor equipa do campeonato, não diria a equipa que melhor joga, mas a equipa mais eficaz, a que menos vezes perdeu pontos, acaba por ser justo. Em relação à pergunta se o Benfica poderia ter eventualmente passado para o primeiro lugar, é mais que óbvio. Nós tivemos aí umas jornadas agora mais para o fim, onde o Benfica estava muito bem a nível de futebol, era um futebol atrativo, um futebol com qualidade e um futebol sobretudo eficaz, mas os deuses do futebol assim não quiseram. O empate com o Arouca em casa foi provavelmente o desfecho da temporada para os encarnados, algo que dificilmente aconteceria num panorama normal, porque quando o Benfica joga em casa contra uma equipa mais pequena, com todo o respeito, claro, é normal nós perguntarmos por quantos é que vai ganhar, não é se vai ganhar. E o Benfica empatou com uma equipa que até foi bastante competente, com o Vasco Seabra, empata em casa e dá aquilo que foi o título de campeão nacional, o bicampeonato ao Sporting. Portanto, num cômputo geral, na minha opinião, o Sporting é um justo vencedor, apesar da reta ali a meio do campeonato e um bocadinho mais para o fim o futebol não ser o mais atrativo, o mais charmoso, mas era um futebol pragmático, liderado por o Yulman e Viktor Gyökeres, uma equipa com estas duas bestas, especialmente o sueco. É difícil não ser campeão num campeonato como o nosso. João? Eu acho que, respondendo se calhar até primeiramente àquela questão do Benfica, acho que o Afonso tocou nos pontos essenciais. O Benfica a dada altura, e quando o Bruno Lage começa a conseguir unir mais o plantel, aquelas boas noites de Liga dos Campeões em que o Benfica também acaba por crescer, e vimos isso também a ser transportado por vezes para o campeonato. Portanto, o Benfica também a dada altura consegue crescer, consegue ser uma equipa coesa. O Pavlidis também começa a render. Portanto, o Benfica, no geral, um bocadinho mais tarde do que aquilo que se esperaria, começou a render e aproximou-se naturalmente do Sporting, até acabou por passar à frente do Sporting. Mas no geral, eu não quero estar a dizer as neiras, mas penso que das 34 jornadas, 30 delas o Sporting esteve em primeiro. Sim. Portanto, eu acho que Só não isto teve já na diz primeira muito. e ali em duas. Eu acho que isto já foi quando foi o empate com o Benfica com o Arouca também. O Benfica aí passou à frente. Portanto, o Sporting no geral foi a equipa mais competente, foi a equipa mais coesa, a equipa que conseguiu ser mais constante, ou seja, não escorregou se calhar tantas vezes
pronto, como o Benfica acabou por fazer, porque senão também teria sido campeão. Quando o Sporting escorrega mais, é naquela altura daquele mês, se não me engano, mês Do estagiário. mais ou menos de qualquer coisa do João Pereira, mas isso quase que digo que foi uma situação muito à parte, acho que é quase de esquecer, porque foi um mês e tal sem exemplo. Pá, mas eu acho que o que me fica até mais na cabeça esse campeonato é que se calhar até teve um bocadinho mais de piada porque o Ruben Amorim saiu a meio para o United. Porque estava-se a aproximar, era um atropelo total do Sporting. Portanto, eu acho que nós, sei lá, nas primeiras 9, 10 jornadas, já pronto, isto é para o Sporting este ano, porque entrou muito forte e de facto as ideias de Ruben Amorim estavam muito bem cimentadas. E a equipa estava toda E, com ele. e neste momento eu acho que ainda existem muitos restícios de Ruben Amorim ali. Sim. Existe uma estrutura muito interessante do Sporting, jogadores muito fortes, como tu disseste, nomeadamente o Gyökeres, que é um fenómeno também, um jogador muito acima da média daquilo que é o nosso campeonato. E depois já tens um bom plantel com bons jogadores como o Yulman, Trincão, Pote, pá, e outros tantos. Ainda consegues acrescentar possivelmente o melhor avançado europeu. Como disse Rui Borges. Sim, e ele até disse possivelmente o mundo, nem queria, quer dizer, mas também se é da Se é Da Europa, Europa, é. acaba. se é da Europa, é Sim. difícil não ser do mundo, porque os melhores jogadores estão na Europa, né? Mas é um avançado muito forte, muito interessante. Estou curioso também para ver o que o futuro lhe reserva. Gostaria muito de vê-lo a jogar numa Premier League para Ele se ele, encaixa mais, até no futebol alemão, Sim. mas para ele também se mostrar. o dinheiro um bocadinho. inglês é sempre mais alto. Sim, ele também jogou lá na altura no Coventry, ele já está mais ou menos habituado àquilo que é a Inglaterra. Foi na Championship, mas Mas já jogou Premier no Brighton. já. No Brighton. Mas Não numa era o altura em Victor que Gyökeres o Gyökeres não é o Gyökeres que nós conhecemos hoje. Mas no geral acho que é muito isto. Acho que o Sporting é o justo campeão e acho que também não há muito mais a dizer do campeonato. Foi um campeonato, se calhar, no geral, fraquinho, como nós temos aqui muitas vezes. Que ninguém queria ser campeão. Para o fim começou a Tornou-se ficar um bocadinho mais emocionante. animado em todas as frentes. Pá, já não me recordo de termos um campeonato em que Só foi um decidido na sábado última às jornada. 6 da tarde nós soubemos tudo, quem é que ia descer, quem é que ia às competições europeias, quem é que ia ser campeão. Portanto foi interessante nesse aspecto e que para o ano seja também interessante assim, porque acho que também faz falta ao nosso campeonato às vezes ser um Mas com mais bocadinho qualidade, diria. certo, mas Acho assim neste aspecto de ser renhido, pelo menos que Eu acho que este ano, principalmente a nível de qualidade, é um bocado ingrato nós também falarmos muito sobre isso ou tentarmos pronto, irmos por esse lado. mudanças de treinador. É isso, são 3 clubes grandes com 3 mudanças de treinador e não é só a questão da mudança de treinador, é primeiro no Benfica a mudança que existe de um treinador é a passagem de um para o outro, onde o que sai já estava a ser castigado há muito tempo e parecia que se arrastava ali no cargo. E há muita gente que diz que foi tarde a saída de Roger Schmidt e agora vem isso muito à baila por causa do Benfica ter perdido o campeonato. No Sporting é um decréscimo de qualidade, é perderes o treinador, como tu disseste, do momento português para uma incógnita, porque veio João Pereira e depois veio Rui Borges e é sempre uma incógnita. Substituir Ruben Amorim nunca seria fácil, fosse quem fosse. Um bocadinho como aquilo que foi o Porto pós isso, André e Vilas depois- Boas. Não sabíamos muito bem ao que vinha Vítor Pereira, um adjunto que tinha Vítor passado Bruno. 2 anos. Vítor Bruno, que agora vai Não. para o Sporting Clube Braga. Não, estou a falar de Está a Vilas falar do Boas tempo quando o para Vila Boas era treinador. ok, já Vilas Ok, Boas para ok. Vítor Pereira. Boa. Vítor Pereira Sim, era sim. adjunto de Vilas Boas, tinha treinado 2 anos o Santa Clara na segunda divisão, se não me engano. Era uma incógnita e estamos a falar de um Porto que tinha vencido o campeonato, a Taça de Portugal e campeão europeu na Liga Europa. Só que a questão aqui é que a questão do Futebol Clube do Porto, nesse caso o Vilas Boas, é que a mudança para Vítor Pereira era um plantel motivado Sim. que perde o seu E já treinador, lapidado para perde o vencer. seu treinador, mas o treinador que fica é um treinador que está dentro da equipa, está dentro do núcleo, um treinador que até é um futebol semelhante ao de Vilas Boas. Estes 3 deste ano, as 3 mudanças, o Benfica lá está, é um plantel desmotivado que perde o treinador a meio, é um plantel do Sporting Não, ao no con- início. Não, a meio, eu quando digo a meio, pronto, perde o tinha treinador com iniciado o a decorrer da época. Um do Sporting, que é o contrário, um plantel motivado que perde o seu treinador, e um plantel do Futebol Clube do Porto, que acho que não é uma questão de estar motivado ou não motivado, porque quando Vítor Bruno sai, o Porto está a 5, 6 pontos do primeiro lugar, ou seja, não é algo do outro mundo, estamos a falar em janeiro, há muita tinta para muito correr, possível. é muito possível, só que é uma mudança
radical de treinador. É um treinador que joga de uma forma para outra, é um treinador português para um treinador argentino, mudança de sistema, mudança de tudo, ideia. Ou seja, há aqui muitas mudanças que também não ajudam que o futebol fosse mais corrido. O João estava a dizer aquilo do Ruben Amorim está muito enraizado no Sporting, isso é verdade. O próprio Rui Borges, nos últimos 2 meses, joga neste 3-4-3, por algum motivo largou completamente a ideia de jogar em 4-4-2, em 4-2-3-1, porque não dava, o Sporting não dava, e as pessoas às vezes acho que também se esquecem um pouco disto, que é o Sporting ali em meados de fevereiro, março, teve 8 pontos de avanço. O Sporting teve 3 empates consecutivos, um deles em Vila das Aves, contra uma equipa do Aves que nós vemos a jogar à bola, e para mim a equipa que pior futebol joga em Portugal, e vai ficar no play-off, mas a equipa que pior futebol joga em Portugal. Ou seja, o Sporting também podia ter entregado este campeonato de bandeja se quisesse. Teve 8 pontos, eu não sei falar, não quero falar de cor, mas não sei se 8 ou 9 pontos de avanço. Eu sei que o Sporting teve ali a dada altura um número de pontos avultado à frente do Benfica. E não se fala muito disso. A questão do Sporting também ter dado essa abébia, se assim o podemos dizer, fez com que os encarnados pudessem reaproximar, e depois no final o Sporting acabou por conseguir fugir muito mais no coração do que no jogo jogado. Eu acho, porque acaba por ser o jogo da semana passada dita completamente tudo, um bocadinho. É um jogo muito amarrado, no sentido em que o Sporting aproveitou-se ali daquele gol inicial para segurar as tropas, mas é um jogo onde o Benfica devia ter sido isso, e eu até ponho mais isto em cima da mesa. O Benfica começa e perde esta última jornada, claro que ia sempre jogar a Braga, como eu vi muitas vezes, 99% de fé, 1% de probabilidade, mas o Benfica também começa a perder o campeonato. Foi a mensagem que se passou. Eu não queria isso agora. Tu me lembras que foi o Neymar que disse isso? Mas o Benfica começa a perder o campeonato, ou começa a ter o decréscimo de hipótese de ganhar este campeonato, quando o autocarro sai para Braga e estão 15 pessoas a sair do Estádio da Luz. Ou seja, logo aí... Não havia muita crença, não. Mas é normal. Mas eu não consigo compreender isso. Na minha cabeça não faz sentido. Acaba por ser... O teu clube continua na luta para ser campeão. Se tu fosses ver noutros contextos, noutras realidades, tudo pode acontecer. É um jogo de... É o que eu digo, tudo pode acontecer. Eu acho que do outro lado também o Sporting ontem... que é que te espera, não é? Sim, mas por exemplo, o Sporting ontem joga com o Vitória, marca o segundo golo, o primeiro golo no início da segunda parte, e passa mal. O Vitória não cria nenhuma oportunidade de perigo, mas os 25 minutos ali até a Vitória Gyökeres fazer o segundo golo, é uma equipa do Sporting muito nervosa, que não cria grandes oportunidades de perigo. Sabiam que o Sporting vai jogar em casa, motivado, é campeão. Mas isso é como tudo, estamos na última... Eu vejo futebol para aqui. Sabes que o Benfica vai ter um jogo difícil em Braga. Nunca nenhuma equipa perdeu um campeonato assim em Portugal. Não perdeu, mas isto lá está. Mas o futebol é como tudo. Quem é que diria que o Benfica há uns anos perdia com o Tondela em casa? Que ia empatar com o Arouca agora? Tu não dizes isso. Mas isso não é na última jornada. Não é, mas são jogos desses. E o Vitória precisava de pontos. É um jogo... Ontem, como é que tu dizias que ontem... Em 2013, aquele gol do Kelvin, festejou o campeonato na Madeira, depois veio... Empatou com o Estoril, ou perdeu? Empatou com o Estoril em casa, mas isso... perdeu contra o Porto. Perdeu o campeonato contra o Porto. Não foi contra o respeito, mas contra o Arouca ou contra o Estoril Praia, não é? Mas é isso que eu te digo, mas isso pode acontecer. Quem é que diria que ontem, por exemplo, na luta pela manutenção, todos iam perder? Pois, é mais surpreendente. Percebes? Ou seja... É futebol, no futebol tudo acontece. Se o Vitória chegasse ao Valado e empatasse o jogo e o Benfica ganhasse em Braga, eu não diria que era algo descabido. O Vitória precisava de pontos, o Sporting estava completamente nervoso, era uma equipa que queria ganhar. Sim, eu percebo. Percebes? Eu não acho que seja assim totalmente descabido perder. Agora, dar por perdido um campeonato logo assim de bandeja, porque é surreal. Eu vi o vídeo do autocarro do Benfica a sair da Luz, 10 pessoas. O teu clube pode ser campeão, claro que a probabilidade é ínfima em comparação com os outros, mas apoia, estás a ver? Não sei a que horas é que foi também, não quero estar aqui a falar de cor, porque pronto, as pessoas têm vida, mas acaba por ser, logo a partir desse momento, acho que acaba por ser aí, dita muita coisa, a forma como o Benfica também reagiu ao empate na Luz, o Bruno Lage, a equipa. Também já são problemas maiores, porque eu tenho a sensação que, não digo todos, mas grande parte dos adeptos de clubes, digamos, grandes, são adeptos que estão habituados a vencer, são adeptos que só estão lá quando o clube vence. Sim, são adeptos que não sabem o que é perder um jogo, que não sabem o que é ter uma época muito abaixo das expectativas, que se calhar não sabem o que é descer de divisão, por exemplo. Sim. São adeptos que não estão habituados a este tipo de situações, certo? Pois isso no Porto. O Porto não tem... Qual é a assistência média do Porto este ano em casa? Foi fraquíssimo. Pois é, a não ser os jogos grandes. Estás habituado a paredes de 2, 3 jogos, 4, já estás a pedir a cabeça do treinador.
Mas isso lá está, isso é muita mentalidade do adepto português. O adepto português não é adepto do clube, o adepto Pois português é. é adepto da vitória. É quer adepto é, da vitória, o adepto exatamente. português quer ganhar, óbvio que gosta do clube, eu não vou dizer que não gosta porque gosta. Ou é do Benfica, ou do Porto. Qualquer adepto quer É mais, se ganhar. calhar, até digo isto mais do Porto e do Benfica, porque são os clubes mais habituados a vencer em Portugal. Mas o adepto português gosta de ganhar e no dia seguinte ir para o escritório e gozar com o colega, que é do clube rival. Sim. É muito mais isso, o sentimento de eu ganhei-te, eu sou melhor que tu, não é o sentimento de realmente apoiar o clube, o orgulho regional ou da cidade. É muito mais esse sentimento de sou melhor que tu. É. E daí o que tu dizes, e eu concordo ao 100%. O adepto português está habituado a ganhar e quando perde é o fim do mundo. Pois, é isso. E imaginemos se um dia o Porto ou o Benfica ou o Sporting. Neste país não acontece, mas sexta divisão divisão. ou fechar. Era o descalabro. Seria. Pelas contas de hoje em dia, sem querer também tocar aqui em nenhum ponto sensível, se nós fôssemos um país em condições já tinham descido. Sim. Certo. Se olharmos para a do ponto de Itália, vista se legal. olharmos para a Itália, por o- exemplo, as Juventus Juventus de divisão e estamos a falar do Estamos clube a falar de um do maior país clube que- italiano. A nível Os nacional. três clubes contribuem muito para Não, o a PIB. nível de tudo. As Juventus têm mais títulos de tudo. Sim, no geral não sei, mas a Tem, nível tem. Ainda há europeu pouco não. tempo vi, não, ainda há pouco tempo vi uma comparação estatística entre as Juventus, o Inter e o Milan, e a nível estatístico é Juventus Inter Milan. É assim que está Sim, a mas nível a de Juventus a títulos. nível de dimensão é outro andamento, não haja dúvida. É velha senhora. E se fôssemos aí pelo sentido legal, aqui em Mas é o que eu Portugal, estava a dizer, nós os somos três. não é? Nós dependemos muito dos três clubes. São E não só marcas os três, muito os clubes fortes. também. Marcas sim. muito fortes contribuem para o nosso PIB. Portanto, também não há interesse do próprio país. Sim, claro, mas isso já são outros querer- 500, Certo. já não é bem bola. Eu até ia-vos perguntar agora aqui nesta questão, só para terminar do Benfica, porque nós não tocamos nisso. O Benfica faz aqui uma época com o Rui Costa que fala-se muito sobre isto, a questão do presidente, se vai ficar, se não vai, se vai recandidatar ou não. A realidade é que o Benfica, sendo o Benfica, é um clube muito grande em Portugal, temos que ser honestos, é o maior clube A português. nível de dimensão. A nível estrutural e financeiro, Sim. e em aspas, é uma equipa que, na minha opinião, no sentido de quem vê o futebol, gosta de ver o jogo, mas também compreende tudo o que está à volta, o Benfica, para o investimento que faz, para a estrutura que tem, não pode se dar ao luxo, tem 6 temporadas, ter um campeonato conquistado. Se não me engano, acho que é assim as contas, 5 temporadas, A última foi em 19 e depois foi com Roger e Schmidt. depois ficou o Jorge Schmidt em 23. Ou seja, em 6 temporadas ter um campeonato conquistado não é para uma equipa do tamanho do Benfica, em comparação daquilo que é o Sporting e o Porto. Principalmente, há pouco tempo ainda vi isso, eu creio que foi... Sobretudo o Futebol Clube do Porto, que teve muito tempo com o fair play financeiro à perna. E é aquilo que A se primeira fala, época não estamos a falar- contrata, Estás a de falar de Conceição. um Futebol Clube do Porto com fair play financeiro e depois de uma mudança drástica na presidência do clube, que é marca o início e um fim de uma era, e um Sporting pós-Alcochete. Sim. Ou seja, o Benfica não se passou nada no Benfica e vendeu, milhões. Comprou. Só Enzo Fernandes e João Félix se calhar fizeram mais dinheiro que os outros dois nos anos todos em vendas. E estamos a falar de 2 jogadores, E e na Darwin João Neves, e também. na Darwin, e na um monte deles que podíamos meter aqui para a mesa. Ou seja, o que é que pode acontecer ao futuro do Benfica e o que é preciso fazer para alterar este paradigma que está estranho nas águias, que se calhar depois também explica um pouco daquilo que eu estou a falar do pouco apoio dos adeptos. Em relação ao sistema diretivo do Benfica, acho que é uma situação bastante complicada porque nós olhamos um bocadinho para Rui Costa e pensamos naquilo que foi o tempo de Luís Filipe Vieira à frente dos encarnados, não é? Não é à toa que Rui Costa era vice-presidente na altura da direção de Luís Filipe Vieira. E se calhar até fazia bem ao Benfica um bocadinho aquilo que aconteceu no Futebol Clube do Porto, que é uma mudança, um fim de um ciclo. Ok, que as pessoas são diferentes, mas o tipo de pensamento acaba por ser muito semelhante. Um clube, como tu disseste bem, da dimensão do Benfica, o maior clube português a nível de adeptos, a nível de dimensão, de estrutura, financeiramente, estamos a falar de um clube gigante a nível nacional. Precisa de uma mudança. E acho que os benfiquistas estão a perceber finalmente isso. E o próprio presidente que veio Mas acho que é só agora. Eu por acaso tenho a sensação que já há muito tempo que os benfiquistas não estão do lado da Rui Costa. Mas o Benfica tem um grande problema parte que é deles. consoante os anos de sócio, os votos valem mais ou Acho que o menos, Benfica- não é? E os, digamos, old school, entre aspas, adeptos do Benfica Pesam mais mais. velhos, pesam mais. Não, não é? eu acho que essa questão do Rui Costa, houve muita gente ali na corda bamba de Rui Costa ou não Rui Costa, mas depois houve aquela época do Roger Schmidt que mudou muito aqui a ideia. O Roger Schmidt Sobretudo chegou... aqueles 6 meses. Roger Mas é Schmidt. aquela coisa Uma que época nós inteira, o falávamos. Roger Schmidt, o Benfica chegou aos quartos de final de Liga dos Campeões, onde Mas lutou com o é Inter. o português, pode está, ser muito mal, faz uma coisinha mais ou menos, já é Percebes? do maior.
Claro que isso também é aquela questão, nós não sabemos como é que isso funciona, porque o tempo diz sempre, dá sempre as suas respostas, não sei se 6 meses, mas se calhar um bocadinho mais, 8 meses de uma época extraordinária do Schmidt no Benfica. Sim. Tudo o que ele fez naquela primeira época é espetacular. A primeira metade com o Enzo, o Benfica mesmo. E mesmo com o Chiquidanos empatou com o PSG de Messi, 2 Mbappé e vezes. Neymar. Passou em primeiro num grupo com os Juventus e avalou Paris Saint-Germain. tudo que aparecia à frente. Pá. Exatamente, passou em primeiro. Destruiu o Bruges nos oitavos de Com o final. João Mário Bruges, completamente pensando, tinha vindo em Ana Dragão. fora da mãe dele, o João Mário. Toda a gente, essa A época é uma época a equipa surreal. toda do Benfica. funcionava. O 11 era quem? Vlaco Dimos, Grimaldo, Bá, Otamendi, António Silva, Orsnes, Enzo, Enzo, João Mário à esquerda, Rafa no meio. Tino. Rafa no meio, Gonçalo Ramos à frente. Exatamente, era uma equipaça, não é? Comparado com aquilo que era, se calhar, a equipa Era o Florentino e o Enzo no meio, Exato. jogava o Ausnes de um lado, João Mário do outro, Rafa a 10, com dois segundo alas, digamos avançado. assim, um bocadinho mais lentos. Sim. Era uma equipaça. Era um futebol muito interior. E depois tinham uns jogadores interessantes, o João David Mário era Neres. aquele falso extremo. Isso é uma excelente época do Benfica, mas lá está, é por essas épocas que se calhar depois ofuscam outras. Pois. A questão que até se fala, e eu concordo muito, é a sustentabilidade esportiva. Não há sustentabilidade esportiva no clube. Dos jogadores que vêm, Não que há chegam. projeto. Não há projeto, não há uma ideia clara daquilo que se quer fazer. O Benfica é uma equipa que olha muito para a questão financeira e para a estruturação. Até nisso tu vês, por exemplo, o Estádio da Luz, e do que se nota é um clube comercial. O Benfica acaba por ser uma imagem de marca neste momento, um clube que para outro tipo de fundamentos, não só futebol. E depois perde ali muita coisa. Não faz sentido uma equipa como o Benfica, com a estrutura e o poder financeiro, não segurar um João Neves mais uma temporada. Como o Sporting fez com o Morten Newman e com o Vitor Gyökeres, por exemplo. Acredito que muito por causa de Ruben Amorim, porque se Ruben Amorim não tem ficado, não acredito que tantos jogadores ficassem no Sporting. Sim. Acho que quiseram abraçar ali um Havia pouco o ali uma treinador. filosofia no Sporting que Acreditaram no não há projeto. no Benfica há muito tempo, aí desde Jorge Jesus. Porque a realidade é que o Sporting com o Amorim podia ter feito algo inédito este ano. Ou pelo menos os primeiros 2 meses de tempo de campeonato apontavam para algo inédito. Mesmo na Liga dos Campeões. É isso, um cômputo geral. Acho que o Benfica tem um problema que é, lá está, como é um clube com uma estrutura enorme, a maior estrutura a nível de um clube futebolístico em Portugal, eu acho que caem no erro de pensar que isso por si só chega. E não chega, e cometem muitos erros. Eu agora, se me lembrar, sei lá, Marcos Leonardo, que é vendido, pronto, foi uma boa bolada de 40 milhões para o Al-Hilal, mas qual é o sentido que tem isso? Sim. Para que é que foram buscar o jogador? É que não rendeu, não era titular. E eu disse isto esta época e acho que vai mesmo acontecer, e eu tinha toda a razão. A contratação de Bruma, do ponto de vista do projeto, é horrível. Sim. Porque ele nem sequer jogou assim tantos minutos e tapou o lugar, se calhar, a outros miúdos que podiam aparecer. A própria gestão do Sheldrop é penosa. Não há parece que não há um projeto em condições no Benfica. O projeto que eu vejo no Benfica é Parece comprar que não está jogadores, delineado. Ao desbarato. comprar os jogadores baratos, não, os jogadores Benfica para a vender nível- camisolas. O Benfica, a nível de negócio, é muito inteligente. Só que futebol não é só uma empresa. E vamos ser honestos. Também é títulos. E acho que foi Pinto da Costa, não quero meter as mãos no fogo nisto, mas foi Pinto da Costa que disse que o que interessa ao adepto, no final das contas, é que a bola entre na baliza e que a equipa seja campeã. Se Os títulos. o saldo de contas no final do ano é negativo ou positivo, isso porque interessa ao adepto. Ninguém vai para o Marquês ou para os aliados Certo. festejar A curto prazo, saldos não negativos ou interessa, mas positivos. depois pode. O adepto Olha, o quer Porto é ganhar. pagou bem a fatura por causa disso. Verdade, mas o Porto pagou a fatura, mas o Porto, entretanto, foi campeão europeu. Sim, O Porto sim, ganhou a sim. Liga Europa, o Porto foi tetracampeão. O Correto. Porto foi campeão 2 anos, só perdeu um jogo em 2 anos, não é? Desportivamente havia algo. Sim. E os adeptos festejavam, chegavam ao final da época e o Porto ganhava. Certo, correto. É Não isso que era? eu digo. Eu acho que o Benfica dá a faltar um projeto mais. Pronto, melhor delineado. Claro que o Benfica tem que vender, porque nós estamos num país vendedor e apesar da capacidade O financeira Benfica daquilo também que tem capacidade para segurar Sim. algumas estrelas, não precisa de E ele vender tocou assim. no caso mais gritante, que foi o João Neves. O João Neves não precisava de ser vendido assim. E a um correr. Um jogador que eu tenho a certeza que não queria sair. E que não se queria importava. O João Félix eu até compreendo, porque o João Félix está a falar de um boom. É um miúdo que aparece com 18 anos e jogava à frente, E marcava depois aquele em golos. dinheiro 6 meses fez Em 6 meses E faz era a aquilo cláusula tudo. Vai à Liga bem cláusula. vai à Liga Europa e Foi torna-se 125. vai à Liga Europa e torna-se o mais jovem de sempre a fazer um hat-trick numa eliminatória da Liga Europa. Ou seja, o João Félix era um jogador diferente, porque lá está, jogava uma posição diferente também. A posição da frente tem outro tipo de olhos.
E percebe-se, porque também estávamos numa era do futebol onde este tipo de miúdos apareciam, até o próprio Mbappé, como agora aparece o Yamal, mas agora já é mais natural. Agora aparecerem assim miúdos com esta idade a partirem tudo. Na altura do João Félix era quando estavam a aparecer estes miúdos cada vez mais novos a partir disto tudo. Não só um ou outro, aparecerem vários, e o João Félix veio nessa bolha. Ou seja, o próprio Bellingham na altura já andava aí com 16 anos a jogar aqui e ali no Birmingham, se não me engano, que salta para o Dortmund. Tens esses putos todos a aparecerem. O Mbappé faz um ano no Mónaco e é vendido por 120 milhões. Logo. Portanto, 180. Há logo essa questão toda aí no ar e o João Félix acaba por apanhar o rumo, mas o Benfica tinha mais que possibilidades. Por exemplo, ainda agora para terminarmos, porque temos que passar ao conversa do banco, o Benfica agora fala-se muito desta venda, isto não tem muito a ver com a estrutura, com o projeto esportivo, porque é uma venda que já estava mais ou menos encaminhada, mas eu gostava de vos perguntar o que é que vocês acham da mesma, se acham que pode correr bem ou correr mal, que é a venda de Álvaro Carreras para o Real Madrid. Fala-se muito dessa questão, o próprio jogador supostamente, ou fala-se muito disso, que ontem não esteve a 100%, muito por causa, pode ter sido nessa questão anímica, nessa transferência para os merengues. Acham que faz sentido? Eu já tive esta conversa com amigos fora daqui e muita gente me diz que acha que não faz sentido a venda de Carreras para o Real Madrid, que o jogador não vai conseguir enquadrar-se num contexto de Real Madrid. Agora, ok. Estás a falar assim, eu acho que para o Benfica. o Benfica até é bom, Eu acho que é do Quanto é que é? Não É bom sabe? para o Benfica, é do interesse do jogador, sei, tenho Sim. certeza. É o clube dele, é a formação do Real Madrid. E para o Benfica é bom, porque o Benfica podia vender logo desbarato ao Manchester United e pode vender por 40 milhões ao Real Madrid. Eu não estou a falar na questão do contexto desportivo, estou a falar na questão de acham que é uma boa contratação para o Real Madrid, uma boa ida do jogador. Eu acho que Sim, acho que acaba por fazer sentido. Podes vender por 40 ao invés de vender por 25. Sim, mas a nível do futebol, achas nível que... acho que é não. um jogador que é capaz de ir e jogar. Nós já falámos aqui Sim. que vai ser muito provavelmente o próximo lateral esquerdo. Eu também concordo plenamente. Estamos a falar de um próximo Real Madrid completamente diferente daquilo que estamos habituados. Exatamente. É um Real Madrid que vai jogar de certeza. Com A laterais priori ofensivos. é Xabi Alonso que vai comandar os merengues. É uma Isso equipa que mesmo. vai jogar com uma linha Está habituadinho a jogar 3-4-2-1. Mas não, depende. O Xabi Alonso com Grimaldo e Frimpong tinham os laterais super ofensivos no Eu Leverkusen. já chegámos a ver o Frimpong e o Grimaldo já atrás do avançado também. É isso, é uma Pois equipa é. super ofensiva. Mas não sabemos muito bem se Carreras se encaixa bem numa Carreras linha assim. e Alexander Tem Arnold. feito algumas vezes isso aqui no Benfica. Carreira. Nem sabemos se irá como o principal lateral do Real Madrid. Também lá há o Mendy, não é? Mas o Mendy E joga fala 3 também já jogos de e vai Grimaldo. meio ano para o estaleiro. Já fala-se também de Grimaldo ir para o Real Madrid, não é? Mas eu aí acho que ainda Grimaldo vai ao Grimaldo ou Carreras. Não acredito que vão os dois para o Quantas mesmo. preferiam só mesmo para terminar. O Carreras, porque Eu neste momento também preferia. tem, Opa, tem mais Vista tempo, de Vou muito- potencial. longevidade. E eu gosto mais do Carreras. Porque o Carreras pode crescer ainda muito mais defensivamente. isso. Acho que o Tem Grimaldo mais potencial. defensivamente já não vai para os melhores dias. Já Está tem no 30 auge, anos. está É no isso, auge, é está isso. no auge dele. O Grimaldo é um jogador belíssimo com a bola no pé. Era um jogador que eu, se calhar, numa equipa minha a jogar, olha, por exemplo, podia ser um Zinchenko num Arsenal, um lateral que cai para dentro e que controla ali a bola, porque é um jogador que tem uma qualidade técnica impressionante, joga muito bem com a bola nos pés. Mas Carreras acho que é um jogadorzaço Também e acho. vai ter muito para brilhar no Real Madrid. Mas bem, vamos então ao conversa de banco, segmento do Bola Parada, já voltamos. Regressamos então para o Conversa de Banco, segmento do Bola Parada. Para quem nos está a ver ou ouvir pela primeira vez, o Conversa de Banco é um segmento onde nós, através de alguns quizzes, tops, perguntas, testamos o conhecimento futebolístico uns dos outros. Esta semana vamos fazer algo diferente também estamos aqui nesta altura do balanço do campeonato, terminou a temporada em Portugal. A temporada não, mas a Liga Portuguesa de Futebol terminou e queremos aproveitar este momento para também falarmos um pouco sobre isso, fazermos aqui o 11 da época de cada um de nós, comentarmos também algumas das escolhas e depois temos aqui também uma pequena lista com algumas coisas, equipa revelação, jogador revelação, flop, etc. Damos aqui um pouco o nosso parecer. Se calhar na primeira etapa vamos aos 11 e tentar olhar para isso dessa forma. Eu gostava de vos perguntar, vamos pôr isto em que é 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-3. 4-3-3 a tática, a verdadeira tática. 4-3-3. É o mais básico, não é? É? É, Queres fazer isto assim? quero, com média Mas, ofensiva. mas querem olhar para as posições ou podemos só, por exemplo, são 4 defesas, 3 médios, 3 jogadores de ataque? Bem, se virmos que imagina, eu acho que vai dar para se calhar, quer dizer, lateral direito, não sei. E Mas na se calhar frente? vai dar Podes para adaptar um colocar um jogador. para cada posição, mas acho que, por exemplo, o Sporting, por exemplo, jogou numa linha de 3 e o Porto muitas das vezes. Acho que nós podemos escolher 4 de defesa e não obrigatoriamente 2 centrais e 2 Dois laterais. Exatamente. Ok. E querem fazer isto uma posição de cada vez? E vamos É. falando. Ok. Bom, Guarda-redes. Turbino. Eu tudo bem. também vou para Turbino. Apesar de, lá está, reconhecer Diogo Diogo Costa Costa. como o melhor guarda-redes, esta época Acho que este é ano para de Turbino foi. Anatoly Turbino. Centrais. Então, centrais ou defesas? Centrais. Fazemos sempre assim. Lado esquerdo para o direito.
podemos dizer... Otamendi e Diomande. Eu vou em Otamendi e Gonçalo Inácio. Difícil. Otamendi acho que tem que ser sempre. Gonçalo Inácio também. Também eu acho que o Gonçalo... Gostei Acho muito. que foi mais importante. E o Diamante tem ali alguns jogos que marca o seu ponto Aliás, eu negativo. até acho que o Diomande dos três centrais do Sporting, ao contrário que se calhar acharia no início, foi o que tremeu mais. Sim. Acho que o Quaresma até ele foi mais seguro um bocado. Teve jogos impressionantes, o Diamante, atenção. Teve jogos Sim, impressionantes, é mas, muito forte. mas também causou ali alguns distúrbios laterais. Eu vou pôr na direita o Quaresma. Ok. Interessante. E na esquerda o óbvio. Pois, Álvaro Carreras. Eu vou em Carreiras e Tomás Araújo. Acho que Tomás Araújo Também. é... Carreira de Mas acho que Quaresma, para mim, é dos jogadores, se não o jogador, não o mais importante, porque existe um Guilherme e um Yulman, mas um jogador muito importante para a época do Sporting. Aliás, se não fosse aquele gol contra o Gil Vicente, o Sporting hoje o wildcard. foi o wildcard do Sporting. Meio campo. Vamos, 3 meio campo. Acho que é comum aos três. Yulman. Yulman. Eu vou pôr Yulman. Vou colocar eu vou pôr Zalazar. Olha, interessante. E vou pôr para mim o Wonderkid, Rodrigo Mora. Ok, mais à frente. Sim, a jogar os dois mais recuados Ok, e o meu amigo Rodrigo Mora à frente. Certo. certo. Nesse ponto de vista também metia o Yulman naturalmente, Mora mais à frente. E meio, se calhar o Orsnes ali. Eu se calhar colocaria Yulman, Osnes e Rodrigo Mora. É. Os três. Acho que o Osnes... E o Zalazar, então, depois de vir Sim, da Rússia, porque ele não teve A mesmo única na Rússia, questão acho aqui que eu ponho em cima da mesa é que estamos a falar de um 11 da temporada. Eu se calhar ali na posição mais à frente, assim, o Rodrigo Mora fez uma época brutal, mas não lutou por nada. Sim. Percebes? Mas acho que também... Se calhar o Cox merecia mais estar ali naquela posição. Eu ponho mas também sobre- para dar um bocadinho de representatividade àquilo que é o Futebol Clube do Porto também. Percebo, E foi um sim, jogador claro. preponderante naquilo que foi, sobretudo os A últimos manter 6 a meses sobrevivência do Futebol do Porto. É, do sim, eu Porto. percebo o que tu estás a dizer, mas Sim, mas E o a outra Rodrigo Mora temporada, está quem é bem. que foi mais forte? Cox ou Rodrigo Mora? Eu acho que foi Rodrigo Foi o Mora. Rodrigo Mora. Também tinha uma equipa, repara, Também mais fraca. E é isso, não é? Sim, dava para ele se Mas- destacar mais. Compreende-se. Agora querem ir para extremos? Extremos. Certo. Trincão de um lado. Trincão Também lá direito. põe um trincão num dos lados. Eu ponho... Há que trocar o lado esquerdo. Eu vou jogar... tem que ser turco. Tem que ser, não tem. Não. Eu vou jogar com Trincão e vou pôr o Gyökeres à esquerda. Sim, eu também acho que vou entrar nessa de Trincão e Gyökeres Gyökeres. para colocar o Pavlidis na frente. Pavlidis na frente. Pá, eu ia. Certo. Se calhar Certo. era o mais bem duro. que- O Actor Eu vou pôr o Pavlidis na frente, mas eu quero dar aqui ressalvar um nome, Clayton. Clayton Pavlidis, mas o Pavlidis, se tiver mal aos 45 minutos, entra o Clayton. Eu acho que o Clayton merece também. É um jogador que... Segundo jogador. É o 12º jogador desta equipa. Algumas menções honrosas que queiram dar? Quero dar... Eu daria, por exemplo, no meu 11 colocaria o Rodrigues Salazar como uma menção Sim. honrosa. Acho que é um O bom jogador. está no meu 11. Eu sei. Mas... Eu quero dar menções honrosas ao Clayton. Sim. Ao Clayton. Podes guardar isso para um 11 fora dos três grandes. Ok. Ou pronto, já tens aí um Mas também quero dar aqui Jogador Foram Silva. 6 meses, 5 meses. Tiago Silva, Tiago boa Silva. menção honrosa. Mas Xisumba também, do Braga. Os Mas não podes pôr últimos o 4 Xisumba. meses Mas não é só podes. porque... Mas- não nos vamos esquecer deste nome. Mas eu também acho que não nos vamos esquecer, acho que é um miúdo com muito talento, mas pô-lo na linha de menção honrosa, metemos Rodrigo Salazar, Tiago Silva, que são jogadores muito preponderantes nas suas equipas, agora metes o Xisumba aí no meio. O Xisumba se calhar estaria no 11 do Sub-21 da Liga. E João Olha, Moutinho, tens, por exemplo, o João Carvalho. Do Estoril. Carvalho. Podia entrar, se calhar. Mas eu até estava a o falar de avançado também, o Sidoano também. Sidoano. Mano. Sidoano eu vou guardar para uma parte a seguir. Mas eu até estou a falar mais naquela questão. Pode haver, por exemplo, Coxu é uma menção honrosa. Sim. Certo. Percebes? Mais nesse sentido. Giovanni Kenda, na minha opinião, é uma menção honrosa. É um jogador muito talentoso. Geni. O Geni Katam também é uma menção honrosa. No Futebol Clube do Porto não consegues dar assim grandes menções. Podes dar Samu, mas Pá, Não- podes não- falar não do coloco Fábio, aí. se calhar mais... Numa segunda parte- numa segunda parte da temporada, sim. Eu não consigo meter o Fábio. Diogo Costa, se calhar, porque Sim, Diogo apareceu em certos A primeira momentos parte foi e... muito penosa de Fábio. Mas depois E tudo ele indica engatou. que Diogo Costa Sim, sim. é a Acho que vidinha vai para dele. o City com jeitinho, não? Não sei, eu defendo, continuo a defender que o United é o clube que precisa mais de um guarda-redes, mas sempre diz Temos isso. aqui um hater do Onana. Eu já digo isto há muito tempo. Já podem Vamos lá ver. rebobinar a cassete, Mais já está aí há um muito para tempo. de Stugas lá em Manchester.
Mais menções, não sei se há assim. João Moutinho. Também pode ser. João Moutinho. Mas Prémio estamos, aqui Carreira. estamos a mandar muitos nomes e Estava a a distorcer rebobinar. níveis. Certo, estava a rebobinar até outras equipas que não sejam tipo um Por Braga. exemplo, o Eduardo Quaresma no meu 11 seria uma menção honrosa. No teu 11 também. O Eduardo Quaresma que entrou. O próprio Rui Silva. Não é? Sim. Sim. O Rui Silva veio dar uma estabilidade enorme na baliza do Sporting. Já não acontecia. E acho que é um jogador que se fala muito pouco e isto até... Fala-se pouco não pela questão de ser bom ou mau, mas é a importância que teve na temporada, que é o Debast. Eu Sim. acho que se fala muito pouco do Muito Debast. polivalente. E não é só questão de ser polivalente, é um jogador que veio para jogar no sistema A3 como central, é um jogador com facilidade a jogar do lado direito da linha defensiva, um bom a lançar jogo, bom a encontrar passe entre linhas, e que do nada, no meio da época, um jogador, pronto, teve formação como médio, mas que teve que saltar para uma posição não natural, para substituir Yulman em certos momentos, depois para substituir Morita, teve que andar ali a jogar naquele meio campo, um pouco às três pancadas, sempre a adaptar-se àquilo que o treinador queria e que a equipa queria, e acaba a temporada como um médio titular. Porque, o Sporting acabou por ter o Debast, e nós falamos isso até na questão do jogo com a Luz, é Debast que joga, não é Morita. Ou seja, acaba por assumir ali a posição, não sei se agora para o ano se vai ou não recuar de novo no terreno, mas não se dá tanta importância. É uma época do Zeno Debast que pode ficar marcada aqui por estes apontamentos em cima do joelho, mas que surtiram efeito, por muito que Verdade. pode ter sido. Lá está, e cresceu muito. É um jogador que começou. Estava agora a puxar assim a cassete atrás, lembro-me assim alguns nomes. O MT do Santa Clara pode ser. O MT. O MT pode Lá ser. está, mas ali isso não achas uma- que é para um 11 de... Para mim, o Vamos, MT é um vamos para a jogador- semana, vamos estudar isso e para a semana vamos trazer cada um. Eu conseguia fazer assim um 11, não conseguias Não, fazer eu assim um tenho, 11. eu tenho que olhar, eu tenho que Tens olhar o um bocadinho para. Lelo, Eu também conseguia, faz uma época muito eu Tenho que conseguia olhar- fazer um 11. Tenho que olhar assim para as assim. equipas primeiro. De cabeça, não vou tentar, senão depois vamos ficar aqui a... É melhor não. Ah pá, de cabeça conseguia, se calhar podíamos esquecer de algum nome, assim... Eu não quero tentar. Dá-me tempo. Diz-me dá tempo. Por exemplo, a baliza acho que seria bastante complicado. Muitos A bons baliza guarda-redes. acabaria sempre o Ricardo Velho, mas o Ricardo Velho acaba a época muito cedo. Mas o Missa também é um guarda-redes. Tens o guarda-redes do Nacional também, o Lucas França. Sim, mas depois é isso. Mas depois tens o Gabriel Batista do Casa Pia, que também é muito bom. O Missa do Rio Ave é Lá excelente. na frente, Félix Correia tinha que estar. Félix Correia, Gustavo Sá. O Fujimoto. Não sei se punham Fujimoto. Este ano. Tens ali o Gustavo Sá a 10. Gosto muito do Begrau e do Estoril. O Begrau é Argelino, muito Martins, interessante. não Tens Sidoano- aí bons nomes. o Meio Sidoano- campo. O Estoril metias lá para aí 2 outros jogadores. O Guitana tem muita qualidade, mas não punha. Este ano não. Mas se calhar o João Carvalho. O João Carvalho. É muito Deixa-me passar importante no Estoril. E conseguiu ser O meu amigo mais Jason- uma vez melhor médio da liga. O meu amigo Sim. Jason, que é muito bom jogador. Cleiton. O Cleiton, que não. está sempre, né? O Cleiton é o melhor marcador dos pequenos. Acaba por ser. Estava aqui a pensar, eu acho que o que tinha até dificuldade era um lateral direito. Sei Carlos, Relato Gil. Não sei. Não, não, isto é Maga. para a esquerda. O Maga Não. faz uma época engraçada. Não. Eu estava aqui a pensar Olha, a tentar fazer a punha equipa o assim. Baio, fez pouquinhos jogos, mas. O Alberto é um excelente. Fez pouquinhos jogos, mas uma qualidade. Porque eu até te digo, eu até escolhi assim muito rápido. Eu punha mista, Guarda-redes mista, o do Rio Ave. guarda-redes mista, Lelo, MT e depois era entre Bora com o Luís Rocha, do Santa Clara. Luís Ok. Rocha faz uma grande época. No meio campo, Tiquenaz e Topites. E lateral direito Baio? Depois o lateral direito é o que me falta. É isso. Depois no meio campo, Tiquenaz e Topites, Gustavo Sá, Begraui, Félix Correia. Félix Correia. Vais de Begrau e não vais de Cleiton? Podes Se podia fazer pôr o aquelas Begraui numa do- linha é isso. e jogava com o Cleiton na frente. Acho que ia muito por aqui. Deixa-me pensar assim no 11 também. Eu guarda-redes, eu gostei muito de Lucas França este ano. Não estava a contar. Não, mas há aqui um jogador que se calhar eu punha à frente do Félix Correia. A extremo. O Gabriel Silva, do Santa Clara. Muito bom jogador. Muito bom jogador. O Gabriel Santa Silva. Clara foi muito interessante. Olha, eu punha o meu. Já estou a ver os jogadores. Guarda-redes. Fácil. A questão é o lateral direito. Eu punha o Baio. Pelos qualidade acima da Naquele média. tempo que ele teve lá. Teve pouco tempo, mas teve um grande impacto. Portanto, Lucas França, Baio. À esquerda o Lelo. Também concordo com o MT. Vai meter uns excelentes Mas eu jogadores. punha. Altíssimo. Eu sou muito. Eu gosto do Borevkovic. Eu gosto muito do Ano Borevkovic. passado fez uma Mascarilha. temporada fraquíssima. Mas Mas este o ano. Luís Rocha. O Luís Rocha sempre que jogou jogos mais importantes, o Luís Rocha fez sempre grandes jogos. É demais. Estamos a falar de que é um E jogador na que esquerda faz também a sobe podemos 10, falar de sobe um 10. amigo, o Omar Richard. Omar.
Sim, mas esse não Do lado, defende. mas não. Não defende Mas muito bem. Borovkovic e Baio, Não há lateral direito, lateral esquerdo melhor na Liga que o Lelo, fora para os o Braga, 3, Fora 4. Carreiras e. Sim, não, fora os 3 grandes e o Braga, não vejo um o meu lateral meio esquerdo. campo. Deixa para o MT também joga lateral Sim, esquerdo, mas... mas O meu meio campo é muito Tiago Silva, Gustavo Sá e vou pôr o. Como é que ele se chama? Por exemplo, Para na o Vitória baliza- do Casa Pia, o Benny Mukendi. bom. Benny Mukendi. E Que na, jogo que faz ontem ele, bola. mas na frente de ataque, Clayton, Nuno Moreira. Mas o Benny Mukendi tu não podes Oh. pôr. Nuno Moreira. é lembrado. Fica Não meia época só. O Nuno Moreira não. Então saiu em janeiro. Não sei nada em janeiro, sei para em março, em abril. Mesmo assim, não saiu nada. Sim, Sim, o ele mercado, saiu o para aí, mercado, tem o razão. mercado brasileiro fica muito tarde. Saiu muito- Já o campeonato estava feito, Casa Mas- Pia. E quem é o outro? Ainda assim, acho que Mas é ele bo- se correr à frente. O Benny Mukendi não podias pôr à... O Benny Mukendi não joga no Vitória. É o Wendel. Mas é- Olha, o Pois Wendel, é. o Wendel saiu O um An- bom jogador para Mas meter o ali Wendel no não meio. podia, Certo. também não jogou 6 meses, fomos assim a ver. Jogou. Ele jogou. Ele teve foi muita... Titular, Não era titular, não era porque não era por qualidade. Mete o Racic, mas é 30. O Wendel não joga os primeiros 6 meses. Mas eu não quero para o Braga. Eu até era sem Braga isto. Já estavas a O contar, Wendel nos não é? primeiros 6 meses joga pouco porque ia sair. E não lhe estavam a dar tempo de jogo. O Wendel começa a época com o Rui Borges a ser ali o polo do meio campo do Vitória. Também podia ver. E o Gustavo Silva? Estávamos a Gustavo esquecer. Silva Ele também. teve também aquele tempo Teve lesionado. lesionado muito tempinho. Mas se não tivesse cuidado. E o Arcanjo. O Marquês. Então, Marcanjo. O O Marcanjo é um Vitória excelente muito jogador. forte este ano também. Mas- Estou muito curioso a ver como é que o Vitória se vai safar na próxima mas eu temporada. tenho Sem dado- conhecer dou uma depois. menção honrosa aqui ao Sidoano. Sim, mas isso- mas isso- Neste 12 assim, sim. Mas isso fica aqui para a próxima parte, porque acho que podemos passar à próxima parte. Eu tenho aqui uma lista que até são 7 pontos da cabine desportiva. Um abraço à malta da cabine. Que é o melhor treinador, melhor jogador, maior flop, melhor jovem, equipa revelação, equipa desilusão e treinador desilusão. Então. Podemos começar pelo melhor treinador. Querem fazer isto dentro e fora dos 3 grandes? E fazemos isto rápido? Mas o meu melhor treinador não é Pois dos é, 3 grandes. Não é dos 3 grandes? Não é dos 3 grandes. Ok. Eu acho que se tivesse de dar o prémio de melhor treinador, Tiago Margarido. Pelo Tendo- que fez. tendo em conta o projeto em si, os João jogadores que Pereira. tinha em mão, eu dava ao João Pereira. Eu Do também Casa acho que é Pia. João Pereira. Eu vou para o Tiago Margarido no sentido de. E o Vasco Matos, pá, também Mas, por muito feio que seja o Mas futebol. tens ali muito, Johnny Catra, por exemplo, também Sim, faz sim. mas eu não consigo acho que dar- o João Pereira, tendo em conta os jogadores que tem, o projeto que tem e o E tu- Casa Pia, a Mas tu não estrutura achas, que nós tu não sabemos achas tem, que nós, tu quando falas do Casa Pia, tu lembras do Livolan, lembras-te do Benny Mukendi apesar de 6 meses, do Nuno Moreira, do Cassiano, Segovia. o do Segovia, Mas- claro mas que pensas lembra no João que são Pereira. nomes que o Benny Mukendi, quem era o Benny Mukendi? Sim, Quem sim. era o Nuno Moreira? O único daí que tu até Percebes? tinhas mais Era o garantias Lelo. era o E tinha Lelo um e o ponta Nuno até, Moreira. que O Nuno Moreira já sim. tinha jogado na Vizela. Mas tu no Nacional, vamos ser honestos, é treinador, aquilo é muito, muito... Sim, o o Nacional não tem dos ninguém. plantéis Não mais tem ninguém. fracos do O campeonato Nacional é- português. E nós falamos disso Tem o Luís há Esteves, uns tem o meses, Luís eu lembro-me. Porque o Nacional de facto tem um plantel muito Limitado, curto. não quer dizer que é fraco, porque não é, ficou na Não, e é um defesa. bom trabalho. Mas para mim, o treinador do ano, É a Margarida. Tiago Margarido, menção honrosa ao João Pereira. Eu diria. Pá, a questão aqui é que eu não consigo. Pá, foi campeão nacional, Rui É Borges. difícil, Mas não certo, meto, mas não eu não colocava. Não, É difícil. Se fosse o Ruben Amorim, óbvio. Por exemplo, olha, acho que se o Rui Borges não tivesse sido campeão nacional, o João Pereira seria, encaixava que nem uma lua no Sporting. Chegando naquele 3-4-3, com o Ruben Amorim, com o plantel detalhado. Pois Mas é, gosto das ideias. de gajos. João Pereira acho um bom top. Melhor jogador, acho que estamos todos de acordo, não precisamos muito Vitória ficar aqui. Gyökeres. Vitor Gyökeres. Maior flop. Lop, olha, PP. boa questão. Sim, é um bom shot, mas deixa-me pensar um bocadinho. É difícil. Eu se calhar com o maior Maior flop eu flop. tinha aqui 2 jogadores. Pá, um por uma questão mais histórica. Eu se tivesse aqui para 2 assim jogadores de maior flop diria para Samu, pela forma como começa a época. E Di Maria. Acho que Di Maria faz Flop. uma época muito abaixo das expectativas. Estás a falar na Real Di Maria, né? Pá, eu não quero. Já estamos a falar de um jogador E o com que eu vou 30 dizer é Di Maria, é isso, eu sei, tem muitos anos, mas o Di Maria fez 2 épocas no Benfica e não conseguiu ser O que eu campeão. vou dizer é quase dar. Jogar muito. É Também só não muito. depende dele. Não é isso, mas achas que, mas, por exemplo, mas o que é que tu achas da época do Di Maria? Eu não acho. Tem bons Acho que ele números. faz uma boa época, Di Maria. Achas? Aquele que é um jogador de quê? 37? 38 anos? Eu sinto que sempre que vi o Benfica a jogar à bola sem o Di Maria, acho que o jogo da época do Di Maria foi no Dragão. Di Maria agora. O Di Maria está muito para o Benfica como o Ronaldo para a seleção? Já chega? Não, acho que simplesmente o Mas Benfica ao podia menos ter Di Maria tido. conseguiu assumir. Acho que o Di Maria tinha outro tipo de valias. Diferente, é uma seleção. O Benfica tinha outro tipo de valias.
Se calhar flop, pronto, posso estar a ser um bocado Pá, exagerado. flop. PP é um bom nome. Eu, para mim, é o PP. Eu ia dizer, mas pá, um bocadinho hipócrita, porque eu há bocado disse que podíamos meter a Fabieira como É um menção roda, mas ele- também é meio flop. Sim, Aquela primeira metade da época, meu Deus. E mesmo Sim, esta sim, foi, essa ideia. houve rasgos, mas não foi o Fábio Vieira de 20, Não, de 21 mas também- 22. olha, no Pérez, um Não é jogador, um porque- jogador sim. que custou 17 milhões ao Futebol Clube do Porto pode ser Não é considerado como o maior flop. E ela Varela. Sim, mas já Varela Estamos aqui a pensar no O Acho que é passado. castigado. Tendo em conta a época do ano passado, para esta, Mas foi dar. ficas com qual? É difícil dizer assim um. Eu fico PP, tu ficas com? eu Já vou no sei. M. Van Agora Ginkel. Como? vou no M. Não é Van Pérez. Ginkel. Mas não, isso já é pá. outro nível. Estás aí muito para É baixo. um bom amor. É um jogador que Ah, estava pá. há 6 meses. Nós Fazem estávamos muito à trabalho. espera de Van Ginkel, de jogador Não, não de estava. Chelsea. Não estava. Não estava à Não, espera. Eu não estava à mais espera. qualidade. Não estava à É um espera. jogador que já jogava há 6 meses, não é? Ah, pá, mas estava à espera. Numa de mais. equipa fraquíssima, não é? Sim. Não, PP para mim. Melhor jovem. Mas PP é uma boa shot. Bora. Melhor jogo. O meu flop ficas com. Ah, pá, eu acho que vou concordar com o Afonso, porque eu não me PP. estou a lembrar de nenhum. Ok. Eu podia dizer o Van Ginkel, porque também estava à espera de mais, sou sincero. Jogador com um nome Não, dele, para isso era o Kurosawa, que nem calçou. Foi. mas o Cruzal é já muito que é aleijado. O Kurosawa Já foi- no Fulham jogou o quê? o Kurosawa Meia ia- dúzia de jogos. o Kurosawa, se o Cassiano tivesse cá em cima, ia os dois para o chimarrão. Melhor jovem. Acho que Melhor também é de jovem. acordo com Bora. os três. Podia ser o Bora, Kenda, Rodrigo mas Moura. eu acho que o impacto na equipa. Não, mas o Kenda É muito diferente. forte também. Mas Acho que eu o diria Kenda também Moura fica um pouco, digamos, tapado pelo que aconteceu com o Chelsea. Desde que o Chelsea apareceu, o Kenda parou de jogar tanto. Não sei se repararam nisso. Falaste disso aqui. Deixou de aparecer tanto. Mas, não, até começou a jogar bem depois da notícia, mas depois caiu. Caiu das opções. Equipa revelação. Estoril Praia. Não consigo. Aqui tem só consigo. Estoril. Aqui só consigo dar ao Santa Santa Clara. Clara. Santa Clara subiu divisão e veio abaixo competições europeias. Não há muito que Eu possa. dou o Estoril Praia por muito Santa que é Clara, que- Casa Pia também. Sim, há muitas. Estoril. Foi interessante. Para mim é do Estoril. Casa Pia. Equipa desilusão. Vitória. E Desilusão. eu não quero contar com o Porto para isto. Depois também te pensei no Porto. Mas é Vitória. Não haja dúvida. É assim, eu, na minha cabeça eu vou dar este. Não haja dúvida, porquê? Porque estávamos com um hype. Se tivemos aqueles primeiros 6 meses, tivemos com um hype desgraçado na Vitória. Mas o Vitória era Vitória. europeu. Vitória, mas fez uma grande campanha europeia. A nível nacional também andava bem. Andava bem. Tinha uma grande equipa. Tinha uma equipa bastante Eu acho que competente aqui e bastante. tens que dar desilusão ao Porto. Não quero dar o Porto. Sim, sim. Eu também Mas quero, o Porto eu acho que quero é um fugir bocado. bocadinho aquilo que também é os três grandes. E assim, eu se tivesse que dar aqui a equipa de desilusão, se calhar para aquilo que é o projeto e a quantidade absurda de bons jogadores que tem, dava a Famalicão. Tem, podes dar o Benfica. Famalicão. Acho que Famalicão era uma equipa para estar onde está o Vitória e o Santa Clara, mas disparadamente. A equipa que o Famalicão tem. Mas eu dou E até Vitória, falámos disso há uns tempos. O Famalicão Nos tem últimos um- jogos. Se tivesse aí também, olha, metem o prémio pior guarda-redes, Bruno Varela. Sim, o Bruno Varela podia entrar perfeitamente. Aquele frango, o segundo gol do Farense. Que eu sei que sei pior que o Incrível. César. Treinador de desilusão. Treinador de ilusão. Anselmi. Eu não consigo dar um Anselmo. Então queres tirar os três grandes? Ah, pronto. O Anselmo Então, é muito recente nisto. Sim. O Anselmo tem um Desilusão. plantel, não tem um plantel que é montado à volta dele. desilusão. É difícil. Isto é complicado cá para baixo. Porque mudaram muito. Tu queres ir para os três grandes, não é? Não queres ir para os três grandes, não é? Posso, mas os três grandes. Eu não vou dar um Pá, prémio eu de se calhar- desilusão ao Berlache. Eu se calhar aqui ouvi muita gente a dizer este nome e também concordo. Eu acho que vou para o Daniel Sousa. Começou a época no Braga, vai para o Vitória a meio, nunca conseguiu fazer nada em lado nenhum, despedido precocemente as duas vezes. É, ele tem Podia ali. ser, hein? Podia ser. Acho que o Bruno Lage também pode ser colocado nesse Eu não- nível. Eu acho que não meto o Bruno Lage nisso. Acho que o Bruno Lage acaba por... Lá está o Benfica para a equipa que tem. Repara, também não foi ele que começou a época, não é? Vitor Bruno, também podemos. Não. Mas o Vitor Bruno era muito inexperiente. Estamos a falar do Bruno Lage que é super experiente. O Bruno Lage conseguiu perder um campeonato com a melhor equipa e com um currículo enorme. Contra um treinador que veio da Argentina, nunca jogou no futebol europeu, Opa. e contra outro treinador que Eu nunca, percebo o que nunca estás a teve num dizer, grande. mas dizer que Estava perdeu, em anos, não estava diria que estava perdeu. um ano e Então, meio um na ano e primeira meio divisão. na primeira Ele não divisão. perdeu o campeonato, ele não ganhou. Então meteu à frente. Mas Teve, chegou a sim, tarde, teve. chegou a tarde. Sim, mas Perde o campeonato na luz. Ganhou. Contra o Arouca. Ganhou, não, Certo. estava a 2 pontos na luz. Mas Daniel Sousa é um bom take. Daniel Sousa é um bom take, sim. Eu acho que Daniel Sousa é um nome muito acertado O por Daniel aqui, Sousa Base consegue lá ser em a baixo. a pessoa mais odiada no mim. neste momento. Dos dois lados. Alguma Porque alguma não vez o sabe, Braga e o mas- Vitória decidiram ganhar. mesmo. Porque não se sabe, mas aquilo... Pode odiar uma pessoa. Bem, acho que foi então isso. Querem acrescentar alguma coisa? Acho que há bocado nós falamos daquilo dos guarda-redes e dos 11, não falamos do Baclick. Sim. Acho que também é um jogador que podia ser muito interessante para a questão dos guarda-redes. Mais no 11 fora dos três grandes.
Mas também não me lembro assim de mais nenhum. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa nesta questão? Algum ponto que vos venha à cabeça? Melhor transferência Sidor Fanhá. do campeonato inteiro. Honestamente, para aquilo, Pá, aquilo que foi, ora, melhor transferência. Para rematarmos assim. Eu não me estou a lembrar. A primeira que me vem à cabeça é o Aktürkoğlu. Porque acho que entrou logo ao início, muito importante. Mas é uma época Sim, muito. Muito No geral foi importante para a época do Benfica. Isto também porque não me estou a lembrar de muitas mais. Sporting. Pá, por exemplo, eu dizia que a melhor transferência seria a do Rui Silva. muito importante. Acho que muda também. muito o paradigma Muito do Sporting. sim. Dá muita segurança ao A Sporting. segurança lá atrás. Que era uma coisa, era a única coisa que faltava ao Sporting, posso- era a segurança Não nas posso costas. considerar o retorno de Salazar uma transferência? Não sei se podes. Olha, a Racic é uma boa Racic. transferência. Olha, uma que era boa, ou melhor, esperava ser boa, e era óbvio, se tivesse corrido bem o resto da época como correu a primeira metade, era o Samu. Sim, o Samu era uma excelente contratação. Se o Samu, a época continuasse Continuasse acabou o Samu no fluir, campeonato. ele foi para o terceiro melhor marcador, ou quarto. Terceiro. Quem Terceiro. foi o segundo? Pavlidis. Pavlidis. Mas eu não sei E se ele quarto ficou à frente do Clayton. Clayton. Pois. Ficou à frente do Clayton. Acho que sim, acho que o Clayton tinha 15, ele tinha 18. Algo deste E o género. Crespo acabou com o quê? 40? 39, acho. O dobro do Pavlidis, não? Que besta. Ou mais. Ou mais. Que besta. Eu também, assim, eu acho que, olha, uma boa contratação também que se fala pouco esta época, lá está, pela questão só de relação qualidade-preço, para aquilo que seria uma lacuna já de algum tempo do Futebol Clube do Porto. Terceiro, Samu, Com quantos? 19, e o Clayton? 14. Foi o quarto, Foi o Clayton. quarto. O Francisco Moura acho que é uma boa contratação Sim. do Porto. Para o valor que foi, para aquilo que eram as lacunas, acho que o Porto não Também ficou já era um muito a jogador formado perder. na primeira divisão. É isso, o Foi- Porto não ficou muito a perder. Samu 19. Ficou empatado com o Pavlidis. Mas vê lá, o dobro os dois juntos não dá o Guioqueres. Pois é. Não, falta um gol. É demais. 39 não, foi o mas eu Guioqueres? acho que é aqui que nós percebemos. Mas também o Pavlidis foi inverso. Começou mal e depois subiu muito. O meu Samu marcou muitos golos. No início da temporada, sim. sim. Foi uma coisa absurda. Então aquele jogo nas aves, hat-trick. É o melhor jogo da época do Samu. E do Porto. A trick perfeito, acho eu. Para a Do esquerda, Porto, para a não sei se é o direita, melhor cabeça. jogo. Acho que o Porto faz um grande jogo, por exemplo, com o Manchester United em casa. Deixa-se perder daquela forma. Campeonato. Perdeu, não empatar. Sim, Com o perdeu, Maguire, perdeu a vantagem. Mandar uma taulada lá para dentro. É um bom jogo do Porto. Mas bem, vamos então seguir em frente para a próxima parte do nosso episódio. Foi então aqui as nossas escolhas da Primeira Liga. Se calhar numa próxima semana voltamos a trazer isto, mas de uma forma diferente, ou outros pontos que podemos nos ter esquecido entretanto. Vamos voltar ao episódio e já voltamos. Regressamos então para a segunda parte do episódio. Vocês já se estão a rir? Agora voltei, já se estão a rir. Voltamos para a segunda parte. Numa primeira demos aqui um balanço da Primeira Liga, que não fomos a todo lado, mas vamos ter tempo para isso noutras ocasiões. Fomos aqui falar um bocadinho, principalmente da luta pelo primeiro lugar e aquilo que se pode esperar num futuro para as duas equipas, que são futuros dúbios, principalmente a nível desportivo. No Conversa de Banco olhamos para as escolhas desse balanço e agora numa segunda etapa vamos se calhar dar um saltinho lá fora, porque nós dizemos que falamos do futebol nacional e internacional. Já E nem falamos- me lembro da última vez que e falamos- Foi do para aí futebol há... internacional. Foi no Real Madrid este ano. Falamos pouco do futebol internacional. Vamos lá fora. Não nos faltam no cenário só temos cá as coisas internacionais. Temos cá as coisas internacionais porque também Temos não, aqui temos, um do aqui, Europa. temos aqui um do Lusitânia. Subiu à segunda, não é? Vamos mostrar. Subiu à segunda divisão este ano. E temos aqui um do Boa Vista. Do Boa Vista também. Que desceu à segunda também. Chegou à segunda, ou seja, estes dois clubes para o ano. Vamos jogar. Vão jogar e vão Ano aparecer passado, assim. no amigável, houve porrada. Vamos ver se Vamos ver se um este bocadinho ano melhor. corre melhor. Acho que não há aqui mais nenhum, deve haver outros países espalhados. Mas vamos falar um bocadinho do futebol internacional. Eu posso já rematar aqui, nós estamos a falar de um campeonato internacional onde já há 3 campeões, Barcelona, Espanha, 3 não, 4, Barcelona, Espanha, Liverpool, Inglaterra, PSG em França e Bayern de Munique na Alemanha. Itália é o único campeonato que está na discussão. Sim, Inter sim. e Nápoles empataram hoje os seus respectivos encontros. E até à última. O Inter empatou com a Lazio. Mas o Nápoles tem confronto direto. Não, o Nápoles está à frente por um ponto. Tá. Só que hoje empataram os dois e no último jogo Adiou, A última jornada. o Inter empatou com a Lazio. O Nápoles eu não me estou a recordar com quem é que empatou neste momento. Sei que na última jornada recebe o Cagliari e o Inter vai ao Como jogar o último encontro. O Nápoles pode voltar a ser campeão. Depois de muitos anos sem ser campeão, foi-lo. E esta temporada, sem Osimhen, sem Kvaratskhelia, pode ser campeão. Romelu Lukaku, fora do hino. David Neres, Politano, Lukaku, McTominay, Raspadori. Raspadori, Tierney. Eu aqui é a turma dos escoceses. É o Gilmore, É isso, Gilmore, Gilmore, do McTominay que era e do falta outro escocês. São Não, 3. Tierney. Não.
não sei se é escocês ou sei que é britânico, mas há 3 jogadores ali que estão juntos neste Nápoles que são muito interessantes. Eu queria falar até de Inglaterra e dar-vos aqui uma coisa engraçada que via-se dado esta semana e achei interessante, que é, pensem nisto comigo, esta temporada já foram pelo menos uns 10 clubes, 10 ou perto disso, a finais em Inglaterra, e o Arsenal não pôs os pés numa final. É um bottle club. Se pensares bem, o City... Como é que Olha, desculpa, está bem? Não, Fiques ofendido. Se pensares bem, o Liverpool esteve numa final, certo. jogou a final contra o Newcastle da Taça da Liga. Carabao Cup. O City esteve na Supertaça com o Manchester United e agora com o Crystal Palace, ou seja, mais 3 clubes. O Tottenham vai à Liga Europa, O United vai o ligar. United vai à Liga O Europa, Chelsea vai a compra. o Chelsea vai à Conference League. Ou seja, é uma temporada onde Como é que é aquele meme muitos do clubes, Arsenal? It's time to go. muitos clubes em Será? Inglaterra que foram a finais. O Nottingham Forest foi uma final contra o Manchester City. De quê? Foi a final. Ai não, foi às meias finais. Não, foi mesmo. às Foi meias estas, meias Foi às finais. meias FA finais Cup. da FA Cup. Mas para tu veres, é uma época muito complicada para os Gunners. Contra quem é que o Real Madrid jogou? Foi com a Atalanta. Espero estar surpreso. Depois da CPI foi contra a Atalanta. Sim. Mas também conta como é que eu passada, portanto. Um jogo muito duvidoso também. Já cá Pá. sete. Eu não me lembro. É uma época complicadíssima para o Arsenal. O Arsenal é. É o Arsenal, É certo, conhecido, certo. é À espera conhecido do por este tipo Gyökeres. de coisas. Será? Era engraçado. Fala-se Liverpool também. Não. Acho que o Liverpool era mais menino de ir buscar o Isaac. Isto pode ficar aqui gravado e eu não sei se já disse isto em podcast, mas sei que já vos disse isto aos dois fora daqui. E eu vou dizê-lo e vai ficar aqui guardado. Que é para depois, se isto correr bem, ao menos está gravado. Que é, o Gyökeres vai jogar em Espanha, meus amigos. Real Madrid. O Gyökeres vai Excelente para Real o, Madrid. Ele não vai para a Inglaterra. o agora. Gyökeres vai para o Futebol Clube Barcelona. Eu já disse isto há muito tempo, tu és testemunha, já te tinha dito a ti. Substituto de Lewandowski. O Vítor Gyökeres vai jogar num clube espanhol. Eu não me estou... Eu já ouvi falar do Real Madrid. Que ele dava preferência ao Real Madrid, mesmo que fosse como suplente. Eu acho que... Olha que agora passou de Pedro a Vitinha. Cuidado com ele. Eu acho que, não sei se é o Futebol Clube Barcelona, mas eu acho que o Vítor Gyökeres vai jogar em Espanha. Se ele fosse inteligente, Acho que ele ia vai. para a Espanha. E eu acho que se fosse o Gyökeres ia para a Inglaterra. Mas imagina, mas tu Inglaterra estás sempre à próxima. Por exemplo, tu Inglaterra, pensando um pouco no estilo de jogo do Gyökeres, é um jogador explosivo, um jogador com uma qualidade técnica, pá, para o nível de jogador que é, para a envergadura que tem, até um bocadinho acima da média, porque consegue ter Mas os um... centrais lá também são cavalões. É isso. E são A rápidos. questão é essa, a questão é que a Inglaterra é um campeonato ultra competitivo, onde todos os jogadores são Nós interessantes. também não vamos estar à espera que o Gyökeres vá para outro campeonato fazer o que fez no nosso. Mas não é isso, mas em Espanha acho que tinha Mas mais Espanha tem probabilidades de espaço, conseguir fazer é um isso. futebol mais É isso. tático como o nosso. O futebol é mais aberto em mais certos aberto. contextos. Inglaterra é um jogo muito corrido. O Gyökeres é um jogador que, por exemplo, passa o jogo todo a correr aqui em Portugal e se for preciso chega aos 90 minutos e faz um pique. Mas eu não sei se a Inglaterra vai conseguir fazer isso. Intensidade Porque ele tem, alta. é isso, ele tem que correr muito mais o jogo todo. Não sei se vai conseguir ter o mesmo tipo E agora de ia para o carga. United. Seria bastante Mas, interessante também. mas aquela declaração, supostamente declaração de só vai para o United se jogar a Liga dos Campeões, o próprio Ruben Amorim disse que... Mas pode ir a tempo ainda. O United pode ganhar a Liga Sim, Europa. mas o Ruben Amorim disse que não quer jogadores que só queiram vir para aqui jogar a Liga dos Campeões. Sim, mas Tem isso, que ir para jogar no United. não é? isso aí é um Também. bocado... E realmente nós não estamos com todo o respeito, mas não estamos a falar de um Burnley, de um Nottingham, de um Neste um momento Tottenham, parece. estamos a falar do Manchester United. Neste Apesar momento de- parece. Sim, mas apesar de, momento, Mesmo. não deixa de ser É o engraçado maior, porque ou o segundo maior Os clube. dois clubes que ficaram acima da linha dos três d'água. que desceram da Linha linha d'água, d'água Tottenham e United. estão na final da É para vermos a diferença do campeonato. Liga Europa. Sim, eu acho que é muito mais essa a questão. Eu até vi uma coisa que era os últimos 5 classificados da Premier League, 3 para o ano jogam a Championship e um deles vai jogar a Liga dos desses Campeões. 5 vai jogar a Liga dos Campeões. Mas é o que ele diz, é para ver a Quem é que está discrepância de acima na La qualidade. Liga? Quem é que ficou? Na La Liga, Fez- é Real Madrid, Barcelona, Bilbao. Não, acima da linha d'água, desculpa. Acima da linha d'água na La Liga, não faço ideia. Mas acho que hoje Sei que desceu lá as Palmas. competições europeias entre o Raio e o Celta. Não quero estar a dizer as Celta e Raio e... O Osasuna também estava nessa luta. Mas Agora está o Sevilha e o Espanhol. para ver, Sevilha. o Sevilha tal, mas o Sevilha também... E o Valência fez uma recuperação. E em Brutal, princípio brutal. poderá ir, se o Raio perder hoje, perdeu, deixa ver, nem sei. Mas se o Raio perdeu, o, Sevilha, o Valência pode ultrapassar. Ganhou. Então, E o Valência perdeu com o Bilbao em casa. O Bilbao garantiu a Liga dos Campeões na semana passada. O Barcelona também perdeu com o Villarreal hoje.
Perdeu? Perdeu 3-2, mas são... O Barcelona já. E o Vila Real também, em princípio, é a Liga dos Campeões. Hoje falava-se que o Hansi Flick podia trazer para campo uma equipa full Amásia. Podia fazê-lo. Engraçado. Tem soluções para fazer uma equipa full Amásia. Inaki Penha. Aquilo era Inaki Penha, depois era Inigo, não. Kubarsi, Baldé, Forte, do lado direito, e Eric Garcia. Meio campo, Casado, Pedri, Dani Olmo, tinhas aí muitas opções. Depois Yamal, Fati, E Paulo Vitor. Ferran Torres. O Ferran Torres, não é? É Valência, não é? Tem que ser o Paulo Vitor. Não, mas havia outro, havia mais. Às vezes até me esqueço que o Ferran Torres já esteve no City. É o Tiburón. Por acaso é uma carreira engraçada. Até podia jogar com o Dalmiel de um lado e jogar com outro miúdo no meio Podia campo. jogar com o Fermín, com O Fermino, por exemplo. E o Gavi. com o O Gavi. Gavi, tinhas O o Pedri outro não é. casado, o Marco Bernal, Pois, mas esse está o lesionado. Pedri não é lá, madre. É Las Palmas. Las é Palmas. como- Foi a discussão Olha, que nós tivemos. O Linho num jogador de Las Palmas. O Linho em vários, mas... Moleiro. Alberto Moleiro. É bom. Ala. Fala-se vai para a Vila Real. Acho que os portugueses também são muito E interessantes. o Alex Baena vai para o Atlético. Do Vila Real. Ele é O um- argentino. Não, o espanhol. O Baena. Ah, Sim, certo. sim, sim. Da É seleção. do Vila, campeão ele, europeu. é do Vila Real. É, em princípio fala-se vai para o Tens Atlético. razão. Mas não fugindo aqui um pouco à cassete, vamos à Inglaterra. O United joga essa final da Liga Europa frente ao Tottenham de Postecoglou. Postecoglou, que o ano passado disse que este ano disse que normalmente ganha coisas na sua segunda temporada. Afirmações do australiano. Acham que este título vai salvar a época de Ruben Amorim dentro daquilo que é os possíveis? Não vos dá aquela sensação, isto a mim pelo menos dá. O que é que se passa ao United? Eu olho para aquilo e fico muito com este. Porque eu fico muito com este pensamento de. Por um lado é bom, porque sinto que há um certo nível de paciência diferente. Mas, isso Mas sempre este tiveram Manchester- paciência com todos os Mas não era com este Manchester United. Este Manchester United não ganha a ninguém. Isto é penoso. Isto é penosíssimo. Estás a falar que Eles tinham paciência, mas o Denag ia ganhando. O próprio Solskjaer foi se tu ganhando. tivesse a sorte, entre aspas, de este ano na Premier League terem insistido 3 candidatos sérios logo desde o início à descida. 4 com o Wolverhampton até a vitória para Sim, mas Sim. não sei, não é? Até que ponto é que não seria Este possível ter United divisão, não ganha a não é? ninguém, é impressionante. Não. E agora esta semana nós hoje já tivemos a oportunidade de ver o West Ham. E até digo Estamos mais, numa o equipa Van nada especial. Nistelrooy é que salvou ali também um bocadinho. E é verdade. Quando pegou na equipe. O West Ham não é uma equipa nada de especial. E o West Ham foi jogar à casa do United da semana passada e passeou. Mas eles também estão a rodar a equipa muito. Não rolaram, Não rodou com o West Ham? Não rolou. Aliás, não foi ontem isto. Eu estou a dizer que foi semana passada, não foi ontem isto. E o West Ham ganhou 2-0. Ontem não, ou semana passada, agora já estou em erro. Foi semana passada. Foi semana passada que o West Ham perdeu. jogou com o Nottingham Yeah. hoje, sim. Mas jogou com o West Ham na última jornada e foi completamente... E não rodou a equipa. Percebes? É um clube muito complicado. Aquilo já não é só equipa, não é só treinador. É estrutura. É estrutural. O United é aquele verdadeiro clube, olha, que precisa de uma revolução ali, tem que rodar cabeças. Mas imagina, mas tu o Ruben Amorim chega ao Manchester United em novembro. Atenção, eu não estou a denegrir a imagem do treinador, nem estou a criticar o trabalho. Só estou a dizer é que o Ruben Amorim é um treinador que tem uma certa ideia de jogo, uma filosofia, e que chega à Inglaterra em novembro com uma mensagem clara de que temos que começar a implementar esta ideia agora para que daqui a um ano esta ideia esteja já vincada. Porque se eu agora chegar aqui e não implementar a minha ideia, para o ano quero implementá-la e vamos voltar a estaca zero. Só que já se passou 8 meses, 7 meses e o United não joga a bola. Percebes? Mais do que a nível estrutural esta equipa do United não é uma equipa que sabe jogar neste sistema de Ruben Amorim. É uma equipa naturalmente com dificuldades. Agora, tu olhas para os números e vais-me dizer que tem um 11 mais fraco que o resto das equipas da Premier League. Tu achas que jogasse num 4-2-3-1 básico, porque é a tática que a Tenag utilizava, as coisas corriam melhor? Eu não sei. É a questão. Eu vi isso há pouco tempo. Quem é que falou sobre isso? Foi uma lenda qualquer inglesa que veio falar sobre isso. Não, foi o Sean Dyche até. O ex-treinador do Everton, que disse isto, que é criticar a questão do Ruben Amorim e a dizer que, pá, deem-me este United que eu ponho-os a jogar num 4-4-2 e de certeza que faço mais pontos que este gajo. E tem razão. Porque eu depois também começo a pensar um pouco mais à frente e pensem comigo, que equipa Inglaterra é que joga assim, em 3-4-3? Nenhuma. O mais próximo disso até de vez em quando é o Chelsea, que jogam com 3 centrais. E mesmo assim não é um 3-4-3. E o City, É uma- o City também tem muitas nuances, às vezes. Só que isto é declarado. Percebes? Isto é um 3-4-3 declarado. Não é uma mudança de construção que depois volta a aclarar. É declarado. É um 3-4-3 declarado. E o United, não sei se é pelo campeonato, não sei se é pela intensidade, não sei se o Ruben Amorim não está a conseguir criar. É fraca.
também. Mas imagina, mas Tem tu olhas, que- não ter é o mais, contrário. não é mais fraco mas não é o mais fraco Wolverhampton. o West Ham, por exemplo. Não é. Percebes? Não, mas Estamos a falar de uma equipa que tem Da Ligt, Mazraoui, Dalot, Bruno Fernandes, Todos o jogadores próprio badalados. Mason Mount, Casemiro, o Kobe Mainoo, o Garnacho, os avançados O podem marcar Lenior gols, é mas um não são prodígio, fracos. supostamente. Lenny Mas são Orse, fracos. O e até tem Oiland jogado bem. igual. Mas o Oiland... Percebes? Queres começar aqui a fazer comparação 11 para 11 com o West Ham, com sei lá, com o Crystal Palace não tem equipa, mas... Não tenho. Só Não que a sei se é questão melhor é, que o eles Crystal têm- Palace, Não por é. exemplo. Só Não sabia. é. de Não nome. pesa muito. Mas Não não... pesa, mas eu não consigo. Eu Não não é acho que isso. haja ali. Tipo, até para responder à tua pergunta, eu não acho que a Liga Europa salve. Não salva, eu acho mas que ajuda, ajuda. porque pronto, qualquer adepto que gosta Mas é pior que do eles se seu esqueçam clube da história do Manchester United. nunca Ruben tirou Amorim fica divisão. marcado com não. isso. Não. É que... A questão é que eu acho que o United, e acredito que ganham o Tottenham na final da Liga Europa. Eu quero. Acho que o Tottenham é uma equipa. Sim, eu também. É assim, atenção. E a piada do Tottenham não ganhar Atenção. títulos tem que continuar. Já Não, que não não. há Harry Até, Já que não há Harry eu até Kane- gostava que o Son ganhasse. Vou-te dizer o uma título, coisa: porque- se o Tottenham entra em campo nos dias deles, ou seja, num dia a Tottenham, porque o Tottenham tem uma grande Por equipa. exemplo, eu acho que o Tottenham tem muito mais equipa que o United. O por Tottenham, exemplo. eu acho que o Muito Tottenham mais. passeia. Se o Tottenham entra num dia D, se joga, ou seja, aquele dia sim, em corre tudo bem, o Tottenham Tens ali uma passeia frente, sobre o Brandon United. Johnson, o Heung-min Son, todos, Tens o uma grande Kulusevski, opá, só aquela frente Solanke, é... Madison. Tens uma equipa brutal do Tottenham. Um guarda-redes vicário, muito bom. A equipa toda. Se tu fores daqui a pensar... Aquilo olha, devem se estar chateados com o treinador. Se fizesse a comparação de 11... Teve dificuldades. Meu O Tottenham é uma equipa que perdeu os centrais todos a meio da época. Andava a jogar com o Archie Gray, que é um 8 declarado com 18 anos a central. Bom jogador. Bom jogador, mas não é central. Né? Não, é A até. jogar com o Jet Spencer, que é lateral direito, lateral esquerdo, o Porro. Faz lembrar um bocadinho o que aconteceu ao Mourinho no Tottenham. Percebes? Ou seja, fica assim Ben um Davies pouco. a central. Claro que isso não vai acontecer ao Mourinho, assim, nunca aconteceu esta onda negativa de resultados. Mas o que aconteceu ao Tottenham também não é normal. Só que, por exemplo, isso não aconteceu ao United. Estás a ver? Isso não aconteceu ao Manchester United, não perderam os jogadores por lesões. Perderam alguns. Mas assim tão importantes. O que é que seria deste Manchester United se perdesse um Bruno Fernandes por 3 meses? Acho que o que é mais importante para o Manchester United é mesmo fazer uma revolução. Era o que estavas a dizer há bocado. Em todos Tem que os rolar aspectos. cabeças. Não é só dentro do balneário, só com os jogadores. Eu acredito todo o staff e tudo. Alguma coisa ali. A cada dia que passa, o Cristiano Tem que tinha haver mais uma razão. reformulação. É Ganha verdade. mais razão. É verdade. Aí a culpa é do Darwin que fez aquele gol ao Ajax. É o efeito borboleta. Tenag foi. Você não Sim, estás a sim, par estás dele? a par disso. O Não. gol que o Darwin marcou pelo Benfica ao Ajax fez com que o Denag depois fosse Fosse para o United pedido. e depois veio a questão do Ronaldo e a questão do Ronaldo aconteceu isto. É todo um efeito borboleta. Isso é como aquela questão do Dalot que falhou o golo e o Ruben Amorim foi para o United, Yeah. o Rui Borges foi para o Sporting, o Daniel Sousa foi para o Vitória. É o chamado efeito canguru. Mas o Ronaldo tinha razão. Sim. Tinha razão. Ele não. Podemos ter, Não aqui era o muitas, vilão. podemos da história. ter aqui muitas questões em relação ao Cristiano, mas uma coisa está certa: que o United estava afundado ainda em 2008, em 2009 e estávamos em 2023. A questão também eu acho que é um bocado É pedir refund de jogadores e ir buscar outros. disso da Liga dos Campeões. Ronaldo cabia neste United? Disso da Liga dos Campeões. Que é o United se ganhar a Liga Europa e vai à Champions, para além de haver uma reestruturação, tem que ser uma reestruturação enorme. Porque o E eles United, estão com fair play financeiro. eu acho que atrás, pode se não ser, me eu acho que isso até pode ser pior para o Manchester United, numa próxima temporada ter que encarar já uma Liga dos Campeões com este plantel. engano. Eu vi uma entrevista na. Só que o problema é que imagina. Têm que gastar muito dinheiro. E não é só. Têm que gastar muito, vender muito e gastar muito. Imagina Senão não vão o ter que equipa para jogar a seria- Liga dos Campeões. Mas ao menos aquela Liga dos Campeões dá pelo menos Dá Dá um- prestígio. um balão de ar fresco. balão de ar ao fresco. Dá, claro que dá. Quanto mais não seja adeptos, penso, pronto, ao Mas menos se calhar, vamos jogar uma competição Até era grande. bom ao United. Mas o próprio Ruben Amorim disse isso. Disse Amorim que jogar a fala Liga dos numa Campeões era entrevista- bom, mas que pode ser muito penoso para a próxima temporada. Pois, Também não seria mau jogar só um jogo por semana. Ele falou isso. claro, porque consegues fazer uma gestão muito mais inteligente. E tem. E lá está aí o plantel dele também, não é? Eu estou muito curioso para ver como é que eles vão. O que é que eles vão contratar? Quem é que vão contratar? Como é que vão contratar? Quem é que vai sair também? Mas isso aí tens vários nomes, porque o United tem ali vários nomes que podem estar na calha de E saída. tu tens jogadores que opá, não apareceram tanto, uns por lesão, outros nem têm jogado assim tão bem, mas que no seu melhor dia, no seu melhor potencial, são muito fortes. O Mount é um exemplo desses. O Mount é tipo um pote.
Sim, monta um a excelente jogar jogador. ali no Mas isso é o que eu estou a United. dizer, o United tem bons jogadores. Agora a questão é que não se consegue compreender o que é que se passa ali. Porque não falaste do Lisandro Martínez, é um excelente jogador, está Sim. lesionado, mas um excelente jogador. Ou seja, o United não se consegue compreender bem. Tinhas o Rashford, mas o Rashford era mais questões Mas foi para o Aston Villa comportamentais. e percebes? Ou seja, é muito estranho. Olha, continuando a olhar, eu gostava de ir aqui a um ponto mais à frente, mas vou deixar isso para daqui a bocado. Não temos muito tempo, mas vou deixar isso para daqui a bocado. Falando aqui ainda de portugueses lá fora, o Paulo Fonseca fez uma excelente temporada no Lyon, colocou a equipa lá em cima depois de um período muito controverso Mas nesta vão à Europa, não temporada. tenho certeza se vão à Europa. Creio que sim, Shaqiri vai embora. acho que vão às Champions até. Não, Mas não. Não mais champions. acho que estão no top. Acho que estão no top. PSG, Marselha, E Lyon, Nice, Mónaco e Mónaco. Nice. tens a certeza absoluta. Sim, eu vi isso não hoje. sei, mas Mas eu até ia falar de outra questão que era Sérgio Conceição no Milan. Perderam hoje. Perderam, até ia falar mais a meio da semana, perderam frente ao Bolonha a Taça de Itália. e João Félix Ah, também não... João Félix acaba por estar lá, Rafael Leão E também. já não conta. O Milan já anunciou que Sérgio Conceição e Félix no final da época irão sair do Milan. O Sérgio Conceição também? Sim. Não foi anunciado pelo Milan. Sim, mas pronto. O Sérgio e Félix. Mas a notícia é muito forte. Até É acho do que foi- Fabrício. Foi o Fabrício que... Depois da A do final. Félix já se esperava. Sérgio Conceição é acho que eu não foi o sei. Fabrício que adiantou isso. Que até nós comentamos isso, eu não sei se em podcast ou fora dele, aquela questão de que se ninguém pegasse na Francisco Conceição havia sempre um Milan. E fala-se muito disso. Isso. A questão do Sérgio Conceição querer levar o filho. Mas o que é que aconteceu ao treinador português no Catenaccio? Porque não está bonito, não foi bonito o que se passou em Milão, e começou bem, até com a conquista da Supertaça italiana, mas caiu bastante com o decorrer da temporada. Não sei se por pressão extra fora do campo. Eu acho que é É que- um passo maior que às pernas. Eu acho que. Achas que que Salvador o Sérgio Porto para o Conceição não Milan é- é muito grande? Eu acho que Sérgio Conceição não tem capacidade para o Milan. Acho que não, Não, é é, treinador não, para não isso acho, tudo. não acho que é a questão do clube, é a questão de gerir egos. Não é o melhor treinador. Porque o Sérgio Conceição também tem um ego muito Não. Por forte, acaso tem uma até personalidade muito própria. acho que é precisamente o O contrário. Conceição chegou lá e despachou o Calabria mal. Calabria era o capitão de E equipa. levantou uma taça agora. E houve Sim, aí e estrilho no fim do enfrentou- jogo. E nem cumprimentou o Calabria. Pelo que se O nos estrilho. Tem o Mas eu Hernandes, percebo o que tem ele quer ali dizer. vários Percebo o que ele quer dizer. Tem ali alguns problemas com o Morata saiu. E o Morata estava a fazer uma época até interessante no Milan. Se formos a ver, eu acho que é muito a questão de confronto de egos. E eu também, Conceição, mas eu uma acho que personalidade ele- muito forte. Vocês acham que o Conceição é treinador, assim, para um gigante europeu? O meu. Imaginem assim, o Conceição habitua-nos no Porto a ser um bom estratega de grandes jogos. Ou seja, a partir Devia disso. ter perdido a final. Será que era ele ou era o Vítor Bruno? Pois é isso, essa é uma questão que se fala muito agora. Mas isso acontece muito em grandes contextos. Por exemplo, o Ancelotti, eu não sei se vocês, acho que vocês devem saber disto, mas o Ancelotti fala-se muito que a grande chave ali é o filho, é o David E Ancelotti. este ano também vai sair, mas não vai para o Brasil. Dizem que Vai. já se falou do Leverkusen, já se falou do Como, já houve aí uma. Aliás, está esse efeito de escada. Falou-se de Xabi Alonso Real Madrid, Fabregas Leverkusen e o David Ancelotti para o Como. Mas lá está, isso é muito aquela questão, tu nunca sabes, porque às vezes o treinador pode ser muito, e isso também acredito que aconteça bastante no futebol profissional. Eu sei que acontece no futebol mais abaixo, no profissional também acontece, e nós próprios já falamos sobre isto. Às vezes há ali um ou outro adjunto que tem de facto uma cabecinha muito forte para o jogo e para entender o Ele é jogo. muito forte a lidar com os Só que o pessoas. treinador é muito forte a lidar com o balneário, é uma pessoa autoritária, uma pessoa que consegue respeitar todos por igual, ter ali essa questão toda de gerir os egos. E eu até percebo o que ele quer dizer nessa questão, porque o Sérgio Conceição também é alguém, percebes? Sem já falei. pá. Se calhar o Sérgio Conceição num Porto tinha toda essa moralidade Também o para Porto, aparecer. E é um ídolo do Porto. É isso, para aparecer, toda essa moralidade para aparecer com impacto Pois. e conseguir dar aquele peito, vamos assim dizer. No Aston Milan é um contexto totalmente diferente. Agora digo, eu acho que é um passo maior que as pernas. Acho que ele é um treinador para a Liga Portuguesa, para uma Liga Francesa, tipo o Marselha, ou seja, Eu o clube também acho que seja um treinador o para uma clube já liga topo de italiana. uma Liga Francesa. Agora, a Liga Italiana, um Milan, não acho. Acho que para aquilo que o Milan tinha que jogar, se calhar, não sei. Porque eu até não desgosto de Sérgio Conceição, um treinador que fez, Eu também gosto, fez atenção, maravilhas acho que é no um Porto. não é? excelente treinador, Calma. mas acho que não é suficiente. Maravilhas. Para aquilo que era a realidade do Futebol Clube do Porto, que A eles realidade no primeiro e no segundo ano. Depois disso... mesmo assim, ele conseguiu ser campeão com plantéis onde Mas no isso 11 só titular foi havia sempre 2 2, 3 anos. lacunas.
fazer uma estátua Percebes? ao homem, principalmente aquela primeira Está, época. é o meu primeiro Deus. ano, mas depois disso, o Sérgio Conceição perde um título com 7 pontos de avanço, que é a segunda temporada. Mas isso faz parte, o Benfica Mas também também já perdeu um foi, título mas também assim. foi buscar um. Então já foi buscar uma Sete assim. Mas títulos com outras atrás. condições, Sete porque é um títulos, campeonato sete que parou, é diferente, percebes? Sérgio Conceição falhou muito no Mas Porto. também estás a falar, mas esse Sérgio Conceição campeonato levou a que o equipa à Liga Benfica, Europa. esse campeonato que o Muitas, Benfica vai duas atrás, vezes. estás a falar dos 2 melhores Benficas dos últimos 10 anos. Que é esses 6 meses que vão buscar o título e os 6 meses com o Roger Schmidt. É os 6 meses do Lage, os 6 meses do... Aqueles 6 meses do Félix, não é? Para mim são os 2 melhores Benficas dos últimos, não sei se é 10 anos, já estou a exagerar, mas dessa temporada para a frente são os dois melhores Benficas. Sim. É os Sim, 6 sim. meses de um e os 6 meses do outro. Mas eu não acho que Sérgio Conceição foi bom no Porto, mas não acho que tenha sido. Bruh. Para isso tudo. Eu também achei que o passo para o Milan fosse assim um bocado agitador. Também acho. Até pensei que podia calhar num Sporting eventualmente quando saiu o Ruben Amorim. Acreditei mesmo Ou no convictamente. Benfica, com a saída do Roger Schmidt. No Benfica já duvidei mais um Seria. bocado. Por acaso Mas- até gostava só mesmo naquela Rui Costa e Sérgio Conceição dão-se. de ver as conferências de imprensa. E era um treinador que encaixa que nem uma luva em qualquer grande em Portugal. Conhece muito bem o campeonato, não ia ter dificuldades. Olha, está a Tem trabalhar. uma treboada. Isto é o universo a revoltar-se que o Partido Socialista ficou em terceiro Está todo nas chateado. eleições. Mas para terminar, eu gostava só de mandar aqui para a mesa, não temos muito tempo. Há esta questão e esta dúvida que paira agora um pouco no ar e fala-se até principalmente pelo fim da temporada. Sabemos que isto ainda vai ter mais episódios porque ainda há muito para contar e ainda há muitas coisas aí para a frente, mas é a luta pela bola de ouro. E eu gostava de vos perguntar qual é que é a vossa opinião, porque assim, eu tenho a minha muito vincada e, Eu já sei e qual é, vocês já tá bom. sabem qual é que é a minha opinião. Para mim, se vamos falar do que é ser um melhor jogador do mundo, Mal. é disparado. Na minha cabeça, o que é ser o melhor jogador do mundo, aquilo que devia significar a bola de ouro, tinha que ser Lamine Yamal. Se vai ser, eu não sei. E gostava de perguntar o que é que vocês acham, porque se não for Lamine Yamal este ano a bola de ouro, lá está, há muito que pode acontecer ainda, porque vamos ter a Liga das Nações. Acho que este ano é a finalíssima também. Não há. Não há finalíssima. Sei que há a Liga das Nações, E não há vamos ter, Mundial. há um Mundial. Mas o Lamine Mal não é mundial. Achas que não? Não, o Bayern não. O Barça não vai. Ah, pois é, sim, é Só vai verdade. para Madrid Atlético. Mas tem a Liga das Nações para ganhar. Opa, Ou seja, Isto é assim, se formos por temporada e se o PSG ganhar, lembra acho lá. que o Dembélé. Mas lá está, tu pensas em Dembélé e pensas em bolador, pá, não pensas. e não é só isso, eu falo numa questão de tu pensas em bola de ouro, tu pensas no melhor jogador do mundo. Mas há o O Dembélé Salah, não é o mas melhor o- jogador do mundo. Pá, mas por exemplo, ele não vai O ganhar Rodri nada também porque não, era o ele melhor está a ter jogador, falado. não é o melhor jogador do mundo. Olha o Mbappé, por exemplo. Ah pá, mas a época que o Rodri faz é do melhor jogador do mundo. E a do Vinícius também o é. Mas o pessoal também está. Olha o Mbappé. Bateu o recorde de golos na primeira época. Mas também do- conta a cena de... Hat-trick ao Barcelona. Está bem, mas perdeu o jogo. Mas a questão é que o Barcelona ganhou os jogos todos ao Real Madrid esta Sim. época. Esta época E foi um... goleadas sempre. Eu estou a Foi dizer um isto, não amasso acho do que Barcelona seja a todos os ele- níveis. Eu por acaso Mbappé- concordo um bocadinho com o Afonso. Eu acho que se o Dembélé Mas o que o ganhar a Yamal Liga dos faz, por exemplo, Campeões... mas o que o Yamal faz este ano, Se calhar acaba, vai não acabar há por um ser único lateral no mundo que para o Yamal. Olha, Só sei que vais falar do Carreiras. eu mas- ele. É, carro. Não ia dizer isso. Eu não há um único lateral no mundo que para o Yamal. Olha o Di Marco. O Di Marco fez gato de sapato as meias O finais da Real e Liga o dos jogo do Campeões. Benfica, meu. por isso é que vai buscar o Carreiras. Percebes o que eu quero dizer? Quem é que para o Yamal? O Yamal ter sido eliminado naquele jogo no Giuseppe Meazza contra o Inter. Pá, é um atentado, meu. Olha, O que o Yamal Eu não, faz sou, esse eu, não, jogo atenção, todo. eu não sou muito fã do Barcelona, mas eu fiquei triste pelo rapaz, que eu gosto. O gajo O miúdo é é brutal, muito meu. bom É jogador. brutal. É incrível. É brutal. mas vocês já pararam para pensar que é engraçado que nós dizíamos e continuamos a dizer, se calhar, opá, nunca mais vai aparecer um gajo como o Messi e como o Ronaldo. Tá aí o aqui. Yamal. Opá, o gajo tem 17 anos. É demais. Mas, é demais. mas eu acho honesto. Eu E fico, vai ele ter já eu é- não consigo falar sobre já isso é, sem me rir. já é mas- material de bolador. Estamos a falar de um rapaz que, se mantiver este nível, limpa 6, 7, 8, 9, 10 bolas de ouro. Mas atenção, estamos a falar de um jogador que eu acho, honestamente, ele aos 17 anos já tem 100 jogos no Barcelona. 100 jogos Sim. na carreira. Sim. Aos 28 está todo estourado. É pá, não sei se isso é bem assim. Acho que hoje em dia estamos num nível muito avançado já do que é a Já tecnologia muita geral do tecnologia. futebol, que permite que os jogadores joguem durante muito tempo ao mais alto Só nível. que, opá, foi um Não, tá- não jogador estamos, com a, andar não nível estamos nos anos 2. 2000, estamos em Se 2025. for um Jack Há um Wilshere nível- da vida, nível de lesões. Sim, só Ou se for o uma Ansu lesão. Fati, mais um bocadinho mais perto. Pá, mas este miúdo eu acho que... O Ansu Fati também era um tratado. Este miúdo nunca se tem lesionado à pancada que leva. E é um jogador que tu não vês agora, que pega na bola Parte é tipo tudo. a E Messi, tem que golo, pega mais, e o gajo tem é golo. demais, o gajo é E tem golo. e rasga tudo, passa a ver 3 gajos à frente e vai para cima. Não acho dele. que gajo- a O não gajo ser tem que a, se adapte. tem a coisa do Messi, como tem ao mesmo tempo a questão do Robin, aquela coisa de Puxar puxar para para dentro. Ele parece o Robin, parece sobre o Robin. E é que- Só lhe falta pôr os dedos para cima, que o Robin corria Mas assim. este tem mais drible
longo que o Messi. O Messi era muito mais de toque Toque curto. curto. Sim. E este também o tem, Este tem tudo. mas tem mais. Este tem tudo, é demais. É Mas demais. é cada chapada O que é que este no gajo tem? ângulo é estúpido. Puxa para E dentro, ele- pimba. este gajo, a única coisa que até podia melhorar O um gol ao Real bocado. Madrid é qualquer coisa. A única coisa que este gajo até podia de facto Foi melhorar o finesse verde. era a finalização em frente à baliza. Porque, por exemplo, no jogo com o Inter que eu estava a falar há bocado, ele falha muitas vezes em frente à baliza. Também tem 17 anos. Também há aquela questão, vamos dizer, que teve 10 oportunidades, em 5, 6, 7 delas, ele está completamente subcarregado pela defesa e tenta estar na mesma. Tens que Mas, perceber. opá, A missão que ele estava a fazer era só golos fora da área. e o Barcelona chegou a Ele uma não altura em podia que era fazer tudo gol. para a Não, esquerda, mas estica o Yamal e a bola Não para a achas que direita. tem muito mais Bola para a direita. Neymar do que Messi? Opa, eu acho que isto é uma mistura de tanta coisa. Mas não tem Ronaldo aqui. Olha, o que eu te digo Mas, foi... também, mas também o Ronaldo é muito específico, porque o Ronaldo foi 2 Ronaldos, tu tiveste 2 Ronaldos, tiveste o primeiro Ronaldo assim a Yamal, vamos dizer assim neste sentido, e depois tiveste um Ronaldo completamente O que eu te digo é finalizador. aquela questão, né? Nós estamos sempre aí, se calhar vai haver outro como o Messi como Está o aqui, Ronaldo. está aqui. A questão é quem é que vai aparecer para Já competir com o apareceu. Yamal? Será Rodrigo Moura? Pois, o engraçado é mesmo isso, é que se não aparecer ninguém, ele vai limpar tudo. É que eu não acredito, Aparece. eu não sei se vai ser o Se Moura. tivesse Vais ter sido o sempre- Messi, o Ronaldo limpava tudo. Vais e acabar vice-versa. por ter o Vinícius, também tem 24 anos. Vais acabar por ter o Se fizer uma Mbappé. temporada como fez esta época, o Vinícius depois do que se passou a época passada e o que está a acontecer nesta, o Vinícius vai ter o que, Vinícius- Não Mas quer acabou. jogar futebol. o Vinícius vai ter que ter, Acabou por afetar muito o jogador também. mas vai ter, Ganha vai bola. ter que reduzir muito os níveis de confiança, senão o Vinícius não vai conseguir voltar ao que era. Porque o Vinícius, depois da conversa toda da época passada, o que ele prometeu para este e o que ele está a entregar, penosíssimo. Imagina penosíssimo. o Jokeres ir para o Barcelona e ganhar uma bola de ouro. Aí, não pode. Atenção, nenhum jogador do O que Barcelona. teria? Atenção, estamos a falar bola de ouro. Há aqui outro jogador que pode ganhar. O Rafinha. Rafinha. Mas também não é aquele jogador que tu pensas. Aí, bola de ouro. Não é. Ninguém está pronto para o Mas Rafinha e por a mal tempo- que eu quero. Mas por temporada. Se nós, formos, olha, Não. se nós metemos o Dembélé no lote, temos que meter o Rafinha. Sim, claro. Sim, sim, sim. E eu não me lembro de um brasileiro com tanto golo e tanta assistência na Europa há muito tempo. E acredita, ninguém está Sim. pronto para um Rafinha, Yamal, Gyökeres. Como também ninguém está pronto para um Mbappé, Vinícius, Gyökeres. Já não concordo. Acredita? Aí o Jokeres vai ser o Rosella dessa equipa. Não vai. Não vai. Vocês iam, se fossem vocês na posição do Jokeres, tendo propostas de Real, Barcelona e Inglaterra, pronto. Ah, pá, Inglaterra. Bem, eu ia para o Real Madrid. Eu ia Real para a Madrid. Inglaterra. Real Madrid sempre. Não. Real Madrid Sim, sempre, Porque, não. opa, eu se Neste fosse momento- jogador- Mas eu não Se sei eu se não puder- ia para o o meu não sonho sei- era jogar a Premier League. Não sei se não Não, ia eu- para o Barcelona pensando ali à mal. É isso. Eu não sei se não ia para o Barcelona. Porque É verdade, é verdade. Jogar com puto 17 Não, é anos. verdade, é verdade. Eu também, se tivesse a oportunidade de ir para o Barcelona, ficaria naquela. Vais para a equipa que ganha praticamente a toda a gente. Não, mas a cena é. O Barcelona só não vai ganhar a Champions Mas este olha, ano. olha porque... onde é que ele já o está a meter. O que eu quero é sair para o Barça só para jogar com o Yamal. Pá, eu concordo, percebo. Atenção. Uma equipa com esta do Barcelona, eu se pudesse pensar, olhar para o Quem é que ele papel. tem 26? O que queres? 26, Epá, 27. Eu se pudesse pensar neste momento, olhar para uma equipa do Barcelona Ok. com o Yamal, Rafinha, Pedri, o próprio Fermin, que também é um excelente jogador. Se eu pudesse começar a pensar nesta equipa que o Barcelona tem ali à volta, com todo o enredo, se eu pudesse encaixar Mas ali. atenção, o Barcelona é uma equipa muito, consegue muito mais vacilar do que o Real Madrid em termos de Liga dos Campeões. Ah, pá, mas o Barcelona este O ano não vai à Barcelona Liga dos lembra-se, Campeões joga-se por para causa o- do Ronaldo Araújo. Só no Real É demais, não é? O Tens Ronaldo sempre Araújo. aquela. O Forte também falhou ali. O gol. Ah, mas o Ronaldo Araújo não O pode. Ronaldinho O Ronaldo não Araújo encaixa não nesta pode, equipa do. não pode num Será que o jogo Real é daquela ter uma equipa de importância. galácticos? O Real tem sempre os melhores jogadores do mundo da Ah, mas atualidade. neste Estão no Real. momento ganharam, deu para a época passada. Agora que estão reunidos mesmo. Mas estão a ver esta questão. E estamos a alongar-nos muito no episódio. Mas estão a ver esta questão. Há uns anos tivemos o Neymar, Messi e Mbappé. Uma reunião de estrelas em Não Paris. Não deu em nada. Neste momento temos um Vinícius, Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Valverde. Uma Mas coisa nós absurda de estamos jogadores. a falar de um PSG, estamos a falar de um Real Madrid. Eventualmente isto vai dar em algo. É pá, não sei. Este ano não deu em nada. Nem deu campeonato, nem deu Champions. Mas deu. Olha, o próximo bolador vai ser o Vitinha. E atenção, nem deu Champions contra uma equipa do Arsenal que depois não foi banalizada pelo PSG, mas É quase. Ser eliminado por Arsenal é humilhante, digo-te já. percebes? Até Quero dizer. o Hakimi fez gol. Que não ganha ninguém. Mas o Hakimi faz gol. Sim, mas Mas o Isto pode PSG dizer o quê? contra o O Arsenal, lateral? meu Deus. Vamos ver. Vamos ver aqui para o ano. Ou temos o Mundial de Clubes primeiro. Vamos ver como é que se sabe. Sabe que o Guilherme joga Mundial de Clubes? Não é pelo Arsenal, de certeza. Não, mas acham que pode jogar Mundial de Clubes? Só se for Real Madrid. Não sei se acredito nisso. Há Liverpool.
Eu acho que não há Acho que sim. Liverpool. Acho que Imagina. Eu acho que é City, Chelsea. Ele já. PSG. Olha, até Não, foi mas confirmado. Inglaterra. Foi É, Foi Liverpool. confirmado há bocado pelo Fabrício que ele já não ia ficar no 105 Sporting, mas milhões. isso nós também já Também estou a ver o Real especulávamos. Madrid a dar 105 milhões por Agora, se sai para o Mundial de Clubes, era 75 interessante. milhões pelo que eu quero é preço de saldo. Não é? Mas eu não estou a ver o Real Para a Madrid. realidade do É mercado. qualidade. Mas eu não estou a ver o Real Não, e o Madrid. Sporting de certeza que tinha ali algum tipo de acordo com ele de que 65 milhões e saías, Sai um bocadinho abaixo da cláusula. oferece o campeonato. Ele literalmente oferece um campeonato ao Sporting. Verdade. Ou seja, é E aquela o uma questão. possível botador. Tu não preferias ter um jogador a sair por Sei baixo? Tu não preferias ter um jogador a sair por baixo do valor, sabendo que ele te ia oferecer um campeonato, ou supondo Isso foi acordado, de certeza. os milhões da Champions que Eu há acho ali que o Sporting envolvidos. também tem qualquer tipo de interesse em pôr alguma barreira no negócio dele. É que isto até é uma questão que nós até falamos sobre isto há pouco tempo, fora daqui, por causa do foco do Porto. Mas o Benfica tem uma coisa que é, este primeiro, segundo lugar muda muito o paradigma da próxima temporada. Porque o Benfica vai jogar a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Ou seja, a temporada do Benfica... 15 dias para A descansar. temporada do Benfica vai ser muito rápida, porque vais ter Mundial de Clubes, vais ter Para agora quase um mês. Mundial de Clubes, não, que um mês, o Mundial de Clubes é no início de junho. Mas para agora, eles param agora para aí. Ai, não, no 20 início é dias. meio de junho, é meio de junho. julho. Mas tu tens esta paragem, Mundial de Clubes, E logo em agosto, pimba, eliminatórios de Liga dos eu Campeões. até acho que é menos. Eu acho que agosto é playoff, terceiro acho que é fim de julho. Dá para São 4 semanas de agosto, dá para os dois. Não tenhas pena, eles ganham tanto dinheiro. Ou seja, percebes o que eu quero dizer? Mas percebes o que eu quero dizer? Sim, Uma época é muito complicada. não vai dar para. Vai ter que ser uma boa. Mas o Benfica Vai ter também que ter tem um um plantel plantel muito comprido. muito comprido. Pois, é isso, é isso. Mas bem, vamos terminar por aqui o episódio. Acho que já nos alongamos bastante, já fomos aí a vários pontos. Falamos do futebol internacional, coisa que não fazemos com muita regularidade, que é interessante. E a mala bolador. E a mala bolador, por favor, metam aí a mala bolador. Se a mala não for bolador, eu não sei o que é que Não, andam a ver. Este ano não, também, calma lá. Isto é, Calma deve lá. ser proibido dar uma boladora ao menor de idade. Quando for a cerimónia, ele já é maior de idade. Há boladora em janeiro. Não, não é nada. Em janeiro da best. A boladora é em setembro. E a mal bolador, se não fizerem isso, Quando é que ele? acabou para É tudo. mês, ele não é assim. Bem, da nossa parte vai ser tudo. Agradecer à Sport TV por estar connosco, episódio a episódio. Nós, entretanto, até vamos ter ainda depois da final do Jamor. Não nos podemos esquecer dessa questão da Taça de Portugal. Agradecer à Sport TV por estar connosco e por nos ajudar episódio a episódio. Agradecer também à Albull. Tem aí em baixo o link para poderem apostar com o nosso código. Aproveitem o bónus. Têm um bónus de boas-vindas com aposta grátis. Apostem, só para mais de 18 anos e sempre com moderação, mas apostem, os campeonatos estão a terminar, mas há aí muita coisa a fazer. Há aí essa final do Jamor, há aí Mundial de Clubes, há outras modalidades. Olha, aproveitem as finais da NBA, que são brutais, os playoffs. Têm muita coisa para poderem explorar, a própria Fórmula 1 também. Por isso tem muitos mercados para explorar. Também para ver na Sport TV, os finais da NBA. Sim, também as finais da NBA para ver na Sport TV. Por isso, da nossa parte, vai ser tudo. Um forte abraço e aquela célebre frase: se estão a perder, arrisquem e apostem na bola parada. Até para a semana. Futebol que é futebol, onde é que se vê? Na Sport TV. Acompanha a reta final e todas as decisões da Liga. Só na Sport TV. Assiste também em exclusivo aos jogos que realmente interessam na Liga dos Campeões, a Série A, Ligue 1, Championship, Liga Saudita, NBA e muito mais. Em direto e em exclusivo na Sport TV. Adere já na tua box.